O prefeito professor Fábio Lacerre está completando hoje, dia 28 de fevereiro, exatamente 2 meses de administração. E para falar desse início de gestão, falar sobre realizações já ocorridas, sobre desafios encontrados, cumprimento de promessas, busca de recursos para o município, eu estou recebendo ele aqui. Professor Fábio, primeira vez, né? Sua aqui, após assumir a Prefeitura de Piranhas, ao vivo, no nosso estúdio do Canal da Notícia. Primeiro, agradecer. Sabemos que a agenda é bastante cheia, mas mesmo assim tirou esse tempo para conversar comigo, conversar com o nosso ouvinte, espectador principalmente. Professor, bem-vindo. Jota, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos os que nos ouvem também, né? É uma satisfação imensa. Sempre quando a gente abre esse canal de diálogo, é importante, sobretudo, para mim, enquanto representante da população, dispor, né, quais são as condições, né, que nós temos encontrado, os desafios que nós temos enfrentado, mas, sobretudo, as projeções que a gente faz para o futuro e as expectativas de retribuir a confiança das pessoas. Então, fico agradecido, o espaço é importante. E agradeço também, né, a oportunidade das pessoas também estarem nos acompanhando. Professor Fábio, passou aquela campanha, passou o momento da posse, né, e começou a entender como está ali a prefeitura. Já baixou a poeira, já deu para entender. Muita gente vai dizer, aquelas pessoas mais orgulhosas, não, eu não pegou comigo não, mas tem que cair a ficha, né? Tem que esperar cair a ficha e entender. Agora eu sou o administrador principal, né, o chefe do executivo, preciso fazer com que a vida das pessoas melhore. Já deu para dar essa entendida, para tocar a administração? Fala um pouco para a gente sobre o sentimento, né? O professor Fábio, ser humano, antes da gente falar da gestão, porque atrás do prefeito tem um ser humano também, que tem emoções, tem os seus sentimentos. Perfeito. Jota, então, assim que nós tivemos vitória nas eleições, eu já me direcionei ali um escritório, né, que a gente já tinha as conversas, já tinha atendimentos, já fazia planejamentos. Então eu digo que eu nem tive a oportunidade nesse período de viajar com minha família, como sempre faço, né, nos finais de ano, justamente porque a gente já vinha planejando e organizando, tentando estruturar para a gente iniciar da melhor forma possível. Mas de fato, a partir do dia 1º que a gente tem aí uma noção e um entendimento, porque nós não tivemos uma transição harmoniosa. Logo, a gente não teve acesso aos dados, às informações necessárias. Muitas vezes até pessoas ligadas à nossa, né, gestão tentaram visitar alguns órgãos, não eram bem recebidas. Né? Na garagem, por exemplo, o nosso atual secretário, foi feito um boletim de ocorrência contra ele quando foi, né, visitar aquele local. Então a transição ela não foi nada harmoniosa. Então só a partir do dia 1º que de fato a gente abriu portas, a gente entrou para dentro dos órgãos, dos prédios, e a gente conheceu de fato o que é a nossa prefeitura. Porque o externo, esse todos nós vemos. As ruas, calçadas, né, o externo dos prédios públicos, mas dentro, sinceramente, enquanto cidadão, a gente se assusta com algumas questões que a gente encontrou. Né? Então eu diria que a questão da euforia, ela passou logo de imediato, né, a questão da euforia da comemoração, mas o choque de realidade ali logo após, de fato, tomar posse. Porque aí você vai identificar as contas, como estão as contas, as finanças, o que ficou para trás, né? Então, de fato, assim, a gente teve um choque muito grande. Porque é fato que a gente esperava, até pelo que a gente já vinha observando nos resultados que eram entregues para a população, que a gestão era ruim. Né? Mas quando você entra, que aí você fala, opa, peraí, ainda mascararam muita coisa. Então, é muito pior do que eu imaginava. Professor Fábio, falando então, vamos por etapas aqui. Para a gente entender o presente e para projetar o futuro, nós temos que conhecer o nosso passado, né? Porque a gente não caiu aqui de repente como um passe de mágicas como ser humano e nem as coisas chegam onde estão sem atitudes anteriores. Então, para que a gente comece a entender e até para projetar para o futuro, nós falamos aqui logo no início, me lembro, no dia 4 de janeiro, a gente foi até a garagem municipal, que foi a primeira reportagem que fizemos em relação à prefeitura. Naquelas condições que quem acompanha o jornal pôde visualizar, maquinário parado, né, por falta de manutenção, alguns quebrados, muitos quebrados, na verdade. Mas vamos falar num geral, professor Fábio. Como a sua gestão encontrou
à Prefeitura de Piranhas em relação às contas públicas? Jota, a situação financeira do município hoje ela é assustadora. Isso, de fato, é uma questão que me traz preocupação todos os dias. Eu, na minha vida pessoal, Jota, se você procurar em qualquer comércio da cidade, em qualquer lugar, né, algum lugar que eu devo 1 centavo, você não encontra. Graças a Deus eu tenho a satisfação de dizer que a gente não tem nenhum tipo de dívidas aí, porque a gente tem um hábito, eu compro o que eu dou conta de pagar. O que eu não dou, eu não compro, eu seguro. Eu, por exemplo, tô lá, eu tenho meu carro, meu mesmo carro, né? Por quê? Eu não tenho condição de trocar, eu não troco, enfim, se eu tenho condição de comprar, eu compro, pago à vista, né? Então, enfim, quando a gente chega na prefeitura, isso causa um desconforto na gente, porque na minha vida pessoal eu nunca tive problemas nesse sentido. E aí, enquanto gestor, a gente encontra, né, uma situação tão complicada e que as pessoas, quem precisa receber, e eu entendo de forma justa, ele às vezes não tem, ele não consegue fazer às vezes uma autoavaliação e falar, peraí, né, é uma dívida da prefeitura, mas não é culpa desse. A culpa que eu entendo que de fato, né, que a gente carrega é a partir do dia 1º de janeiro para cá. Né? Então, assim, a gente tem tido muito desafio nesse sentido, que é a impaciência, às vezes as dificuldades, até pelas necessidades das pessoas, né, de lidar realmente com o que ficou para trás. Né? Enfim, hoje, inclusive, né, eu fiz questão de vir aqui, Jota, porque hoje a gente quer expor para a população o que a gente encontrou. Eu penso que a transparência que desde o começo a gente se propôs a entregar, hoje é um dia importantíssimo para isso. Né? Aliás, já conversei também com o presidente da Câmara, eu quero ir à Câmara para apresentar ali também, porque a casa, né, a Casa das Leis, tem um papel de fiscalizar, então eu quero entregar também esses dados lá, né, apresentar as informações necessárias ali, mas em primeira mão a gente, né, está aqui com você para a gente apresentar dados, né, o que eu tenho é baseado em documentos, né, então é muito fácil de repente alguém falar de lá, não sei o que, deixei isso, né, não, eu tenho documentos, né, e contra documentos eu penso que a gente precisa confrontar com outros documentos, não com conversas. Então eu tenho documentos que podem inclusive ser divulgados pelo seu canal, né, como preferir, eu posso entregar para a população, né, para os vereadores, para quem quiser, porque aliás, né, a intenção da gente é ser o mais transparente possível, até porque é uma coisa pública. Né? Então sobre as finanças a gente encontrou uma situação extremamente prejudicada. Os prédios públicos, eu só estive em um prédio público, Jota, que não tem goteira, que não tem infiltração, que é o do CIT, lá na entrada da cidade, é o único que eu me recordo. Os outros, todos os outros têm problemas. Eu estive, por exemplo, num posto de saúde, tinha um balde em cima da cadeira do dentista. Né? Lá no Colégio Vasconcelos, né, o senhor inclusive noticiou aqui a situação que nós estamos encontrando lá. E lá não era um problema de agora, não. Né? A questão é que nós, inclusive, chegamos, já tivemos coragem, fomos lá, notificamos a empresa já deu resposta, vai tomar as medidas. Então, a gente encontrou problemas nos prédios e encontrou problemas também nos bens móveis, veículos, a frota, né, muito danificada. Aquele dia nós falamos da garagem, mas os veículos também da saúde, as ambulâncias, né, com pneus carecas, né, com problemas das mais diversas espécies. A gente ainda tem veículos, a gente ainda está levantando e encontrando essas situações. A gente tem 3 veículos lá em Goiânia que simplesmente estavam abandonados lá. E a gente esteve lá conversando com o dono da oficina. Ele disse que não entrega enquanto não pagar. Né? É um valor só pelo serviço foi feito, R$34 mil. E aqui a gente tem dívidas aqui com a empresa que supostamente era que fazia a gestão desses concertos, que também está aqui para receber. Né? Então, enfim, a gente encontrou uma situação problemática em todas as esferas que o senhor pensar. Fora aquelas que a população vê. Iluminação. Né? A gente tinha aquela Avenida Brasil Central aqui, quando eu contei, eram mais de 120 lâmpadas só na Avenida Brasil Central. E a gente vem tentando substituí-las, né, praticamente desde o começo da gestão e com dificuldades. Alguns problemas na fiação, outros na lâmpada mesmo, enfim. A malha asfáltica também extremamente deteriorada. Né? E a zona rural, né? Muitos problemas em todas as áreas. Né? Esse é o cenário que a gente encontrou já nesse começo. Professor Fábio, falando aí de dívidas da prefeitura,
números aí talvez aproximados ou números exatos. Hoje a dívida da prefeitura gira em torno de qual valor e qual é a principal questão de dívidas que a prefeitura enfrenta? Ou é algo meio que generalizado ou algum ponto que essa dívida é maior? Eu digo em alguma área, ou área da saúde, ou área da educação, ou da infraestrutura. Jota, então, nós temos hoje um relatório consolidado de dívidas, que eu faço questão, inclusive, de manusear aqui os papéis, porque, né, são dados que exigem aqui que, de fato, eu faça eu tenho esse suporte. Né? A dívida que a gente tem sem empenhar, mas que estão inscritos, é de R$ 22.978.395. Então, nós temos mais de 22 milhões de dívida hoje no município. Dessas, né, dívidas de mais de 22 milhões, nós vamos destacar aqui, né, aquelas que ficaram em aberto, as que foram empenhadas, né, que são mais de 3 milhões e 100. E aí vai incluir, por exemplo, os servidores que ficaram sem receber, por exemplo, lá da saúde, né, que vinham reivindicando, que vinham cobrando. Hoje, inclusive, nós pagamos. Então nós temos tentado suprir, atender essas questões que ficaram para trás, mas foram mais de 3 milhões. Médicos ficaram sem receber, que também são prestadores de serviço. O pessoal do transporte escolar ainda não recebeu, da gestão passada. A empresa de limpeza que ficou da gestão passada, mais de 300 mil, que também não recebeu. Então, dentro dessas dívidas, a gente tem, por exemplo, a Disbral, que é uma fornecedora de material, massa asfáltica, que não recebeu um total de 57 mil, e aí eles, inclusive, não vendem para a gente mais material enquanto a gente não pagar isso. Então, essas situações que tem, inclusive, dificultado muito para a gente, até para comprar novos materiais, porque eles não vendem enquanto não pagarem a dívida que ficou em aberto. Isso aconteceu também conosco em medicamentos. As empresas que venderam e não receberam não querem vender mais para o município enquanto a gente não saldar. E são valores consideráveis. Então, dentro desse rol aqui, Jota, a gente tem mais de 3 milhões só dentro desse rol. Nós temos problemas também relacionados à questão INSS, nós temos problemas relacionados a IPASP. Então, só dos inativos e pensionistas ficou uma dívida de 880 mil que nós tivemos que fazer um parcelamento, porque senão a gente teria, inclusive, bloqueios. Aliás, esse mês nós tivemos 2 bloqueios no FPM, totalizando aí algo superior a 220 mil. Todos os repasses do FPM que vieram agora, os 2 últimos, bloqueios. Justamente porque essas dívidas que ficaram da gestão anterior, elas precisam ser pagas, E aí bloquearam o nosso FPM por isso, uma parcela considerável. Então, 880 mil nesse sentido. Os consignados. O senhor tem uma ideia, Jota? Quando a gente chegou, tinha 120 mil de consignado em aberto. Se a gente não pagasse, logo os servidores iriam receber notificações e talvez até, inclusive, serem lançados, SPC, Serasa. Então a gente precisou pagar isso também, que ficou em aberto dos servidores. Aliás, o jurídico já nos orientou que isso, inclusive, caracteriza a apropriação indébita, que é um crime. Nós vamos tomar as providências com relação a isso também. Ficou também uma situação relacionada ao IPASP, de mais de 7 milhões. Então é uma situação, um panorama geral aqui, Jota, de mais de 22 milhões. Mas aí eu destaco principalmente o IPASP, que ficou... O IPASP hoje é uma situação que a gente precisa encontrar alternativas para enfrentá-lo. Na verdade, a gente já sabia disso, mas a gente identifica que o problema é muito maior. Hoje o IPASP, para não dizer que ele tem um fundo, ele tem 80 e poucos mil, só que todo mês eu gasto 930 mil com ele. Então hoje o IPASP eu já tiro dos cofres da prefeitura, todo o aporte praticamente, a prefeitura que paga. Então a gente tem o IPASP hoje, ele não tem saldo para pagar os que estão aposentados. Eu tenho que tirar um dinheiro que de repente eu usaria para recuperar malha asfáltica, que eu poderia comprar equipamentos, que eu poderia investir em construção, que eu tenho que ir lá todo mês pagar os aposentados porque o Instituto não tem dinheiro. Essa é a realidade que a gente encontra no IPASP. E além disso, infelizmente, essas dívidas que ficaram, e muitas inclusive não foram empenhadas. Que aliás também,
as despesas sem o devido empenho, Jota, elas configuram uma série de violações. Lei de responsabilidade fiscal, né, pode ser considerado, inclusive, improbidade, né, administrativa, crime de prevaricação. Né? Então, nós temos aqui uma série de situações que vão ser tomadas as medidas necessárias contra o ex-gestor, justamente para que a gente tenha aqui, no mínimo, que arque com as consequências das ações que foram, né, adotadas por parte da gestão anterior. Então, todos os responsáveis por isso, inclusive, Jota, nós não vamos eximir ninguém das responsabilidades que assumiram. Tá? Então, nós vamos tomar as medidas, MP, TCM, ação judicial, né? Todas as medidas vão ser tomadas. Muitas dessas informações a gente demorou, inclusive, levantar, Jota, porque a gestão anterior, na transição, eles tinham um prazo até ali por volta do dia 16 ou era 18 de janeiro, para nos passar um relatório consolidado, de fato, dessas dívidas. E eles não passaram até hoje, para o senhor ter uma noção. Inclusive, a gente vai ter que também denunciar, porque até hoje a gente não recebeu isso. A gente está correndo o risco de ter bloqueio no FPM, porque o CIOPS, né, as informações precisam ser repassadas para saúde e educação, até hoje não foram passadas também pela contabilidade da gestão anterior. Então, a gente tem enfrentado aí inúmeros problemas nesse sentido, Jota. Então, eu estou citando aqui algumas dessas situações, material asfáltico, empresa de limpeza que ficou sem receber, Prime Consultoria, que é uma empresa relacionada a reparo de veículos, né? E a gente encontrou situações, a gente já inclusive tomou medidas para que seja feito um laudo de veículos que supostamente, né, isso a gente vai apurar, que foi ordenado despesa para correção, que supostamente foram inclusive corrigidos, consertados, mas o veículo não teve conserto. Uhum. Né? Então a gente já mandou para uma outra oficina, vai fazer um laudo, inclusive mecânico, para a gente, para apurar essa situação. A gente tem dívidas aqui, Jota, com empresa de shows. A última pecuária, né, eu tive conversando isso, inclusive, com o pessoal do sindicato, que eles falaram que também ficaram com prejuízo lá com conta para pagar. Né? A deles acho que foi em torno de 50 mil reais. A nossa foi de 320 mil. Então ficou em aberto aqui IG Produções, que eu imagino que é Ícaro e Gilmar, né? ML, que eu acho que é Max e Luan, que eu postei inclusive um dia eles me cobrando no meu WhatsApp, né? Então, totalizando 320 mil de shows que ficaram em aberto aqui, que não pagaram. Né? E aí eu quero aproveitar, inclusive, para dizer que a população às vezes cobra, né? Por exemplo, carnaval. Né? Eu tenho que pagar a conta de show do passado ainda que não foi pago. Né? Então, infelizmente, essa é a situação que a gente encontrou aqui, Jota. Né? Os servidores que estavam sem receber, eu recebi a mensagem aqui, eu tô sem, tá cortando minha energia, né? Eu tô sem dinheiro para comprar alimento, tô tendo dificuldade, né? O dono da casa aqui tá me cobrando o aluguel, e eu entendo a dificuldade das pessoas, às vezes a gente não é insensível para isso, mas a realidade é como que você paga algo sem dinheiro. Né? Eu até disse para uma senhora um dia, falei, a mesma situação que você está vivendo é a que eu estou vivendo, porque o seu credor está te cobrando pelo aluguel e você não tem dinheiro para pagar. E você está me cobrando e eu também não tenho dinheiro para pagar. Porque o que foi deixado para a gente em caixa, Jota, só para você ter uma ideia, a gestão anterior deixou dinheiro, R$ 1.439,22. Então, frente a essas dívidas, em especial a dos 3 milhões aqui, né, ficou 123 mil reais que eu podia usar para pagar o que bem quisesse. Né? Porque aí tem outras situações que aí são vinculadas, são receitas que são vinculadas. Então, uma que veio para uma emenda, por exemplo, para tal situação. Aquilo eu não posso usar ela para pagar o servidor. Né? Então, a realidade que a gente encontrou, Jota, em várias áreas, foi exatamente essa, caótica. Né? Empresa de transporte, por exemplo, o pessoal, inclusive, que está nos fornecendo aí esse trabalho, está sem receber de outubro, novembro e dezembro. Uhum. Né? Então, esses são alguns dos exemplos, mas no decorrer da conversa aqui a gente vai lembrando também de algumas situações e eu vou pontuando. Professor Fábio, falar sobre a questão, falando aí de dívidas, o pessoal tem questionado muito sobre os servidores da área da saúde
que cobram os seus salários de dezembro. Explica pra gente, é bom ouvir do prefeito, como está realmente essa situação. A gente ouve muita coisa nas redes sociais, um disse-me-disse, mas hoje, como está essa situação dos servidores da saúde? Jota, então, tem algumas questões que são muito técnicas, né? E a gente às vezes até tem dificuldade para explicar melhor isso, mas todos os servidores, todos esses que prestaram serviço e procuraram a prefeitura, eu fiz questão de chamar o contador, fiz questão de chamar o jurídico, para explicar isso da melhor forma possível, né? Então, o que nós encontramos principalmente? No ano passado, existia um valor de uma emenda referente a custeio, em que havia uma liberdade para usar para pagar uma série de gastos, inclusive com pessoal. Ocorre que eles não usaram esse recurso dentro do tempo hábil, né? Não pagaram essas pessoas dentro do tempo hábil, e em determinado momento o Flávio Dino, que isso foi, né, de conhecimento geral, ele determinou o bloqueio dessas emendas. Quando chega no dia 1º, o valor dessa emenda está, né, na conta, mas ele não pode ser usado mais para pagar pessoal, né? Então, existia ali um valor que aí as pessoas tentaram, né, de alguma forma argumentar que tinham dinheiro, mas esse dinheiro, a partir de então, estava vinculado, a emenda tinha que ser usada para custeio. Então, não podia usar esse dinheiro para pagar gente. Eu podia usar para pagar medicamento, para pagar outras questões. Então, enquanto eu não levantasse fundos, recurso suficiente para falar, não, eu tenho um dinheiro aqui, agora que esse eu posso pagar gente, né? Eu não tive condição de pagar, né? Então, só agora, e aí, né, faz questão de repassar a informação, que todas essas agora foram saldadas. Caso do piso da enfermagem, caso do ACS, ACE, né, que ficaram alguns incentivos aí também pendentes. Então, hoje, na data de hoje, a gente acertou, quitou isso, né? Eu até tive algumas pessoas que comentaram, não, olha, antes, né, você falava muito, agora esses dias você não tá falando, tá calado. E aí eu disse para uma pessoa, falei, olha, eu gosto de falar quando eu tenho convicção, segurança e certeza do que eu estou falando. Como que eu vou me posicionar e falar para você, não, eu vou pagar, nós vamos encontrar solução e tal, se eu não sei se eu vou ter esse dinheiro para te pagar? Então, quando eu tenho segurança das coisas, Jota, eu falo. Tanto é que tudo que eu estou falando aqui, eu tenho segurança, convicção. Que se amanhã alguém tentar dizer, não, né, eu vou judicializar, vou te processar, pode processar, se quiser, né, porque aqui nós temos documentos. Tá? Então, com relação a essa questão, Jota, foi extremamente difícil, porque eu me coloco no lugar dessas pessoas, né? E acho, aliás, que muitos deles que ficaram sem receber foram pessoas leais, dedicadas à gestão anterior, que ficaram sem receber. Então, acho que foi a deslealdade, né? Se houve, foi da parte da ex-gestão, porque não honrou um compromisso com pessoas que, inclusive, foram apoiadores fiéis, né? Que foram pessoas que defenderam ferrenhamente o ex-gestor, né? E aí, quando a gente assume, a gente evidentemente tenta resolver as coisas, mas a gente não consegue também, não é da noite para o dia, a gente não gira a chave do dia 31 de dezembro para o dia 1º, agora surgiu o dinheiro, agora a cidade não tem mais problemas, pelo contrário, né? Então a gente tá enfrentando esses problemas de cabeça erguida. Eu não tenho tido vergonha de ir para a rua, Jota, e pegar mesmo, né? Pegar do pesado, colocar a mão na massa, porque eu preciso ser o maior exemplo para a população, eu preciso ser o maior exemplo para os servidores, né? Mas eu também só falo quando eu tenho segurança. Então agora eu tenho condição de pagar. Aliás, eu não fiz vídeo, não divulguei, né? Não fiz. Não, a gente foi lá e pagou, né? E agora eu estou aqui para falar que a gente pagou. E assim tem sido em várias ações, Jota. A gente calado, né? Trabalha, encontra soluções e entrega os resultados. Eu prefiro assim. Eu não faço propaganda de coisas que vão acontecer, né? Eu gosto de divulgar aquilo que é concreto, que eu tenho condição de fazer, agora vou executar, vou começar. Pelo menos essa é uma postura que eu tenho. Eu gosto de falar daquilo que eu tenho segurança. Então, para deixar claro, a questão dos servidores da saúde, daquele débito do final do ano, foi resolvido então, professor? A informação que foi passada pelo financeiro é que, né, isso foi ajustado agora pela manhã, né? Se porventura alguma situação ficou pendente, de toda forma, a gente está à disposição para esclarecer, né, para tentar encontrar a solução também, porque esse é o nosso interesse, né? Nós queremos
honrar os compromissos do município. Eu, enquanto gestor, né, alguns compromissos, mesmo não tendo sido feitos por mim, né, mesmo que responsabilidade da ex-gestão, mas ainda assim, se é um compromisso do município, nós vamos trabalhar para honrar, Jota. Professor, e frente a esse cenário aí de dívidas, como é que está sendo, né, a questão de honrar a folha de pagamento dos servidores aqui do nosso município? Haja vista que é uma folha muito alta. O senhor citou aí agora a questão do IPASP, né? Quase R$1 milhão que a prefeitura precisa entrar com contrapartida. E os servidores da Ativa também. Como é que está esse trabalho? Janeiro deu tudo certo. Hoje também, a outra data. Como está esse desafio do cumprimento desse compromisso, professor? Jota, tem vários dias que, assim, antes de eu dormir e quando eu acordo, eu oro e peço a Deus. Deus, abra as portas, que o Senhor tome alguma providência para ajudar. Eu muitas vezes, quase todos os dias eu faço isso. Porque, de fato, assim, como nós encontramos, Jota, humanamente não adianta eu ter muita expectativa, não. Até para contextualizar, hoje a folha total, com ativos e inativos, qual o valor? Pode dizer assim um valor aproximado, não vai dar para falar exatamente, mas hoje gira em qual valor, em torno de qual valor a folha da prefeitura, prefeito? Jota, com pessoal, hoje a gente deve gastar aí em torno de 3,2 milhões com gente. Sim. Né? Entre prestadores de serviço, de empresa, pessoas jurídicas, né? Médicos, por exemplo. Então, sim, somando aí o que envolve gente, a gente deve gastar aí algo, pelo menos nessa casa, para mais, para menos, uns 3,2 milhões aí, assim, tranquilamente. Então quer dizer que hoje, dia 28, que o mês ainda foi menor, né? Nesses 28 dias, a prefeitura teve que viabilizar. Aí tem também os inativos, que são pagos ali até o dia 10, né? Mas a prefeitura, nesse período, tem que viabilizar esse recurso. Não tem jeito, né? Exatamente. Até porque, assim, né, nesse sentido, eu entendo que o servidor precisa receber em dias. E nós vamos trabalhar, Jota, uma situação que eu sempre tenho pedido também, né, as pessoas ali da nossa equipe, eu ainda quero organizar para que os inativos também recebam no último dia do mês. Né? Eu quero que seja logo, seja breve, mas assim, é também um propósito que tem, que os inativos também tenham a sua oportunidade de receber, né, no último dia do mês trabalhado. Eu ainda não sei quando isso vai ser possível, né, mas a gente tem tentado ajustar, organizar as coisas justamente para que eles sintam também, né, justiçados nesse sentido, porque afinal de contas, eu penso que todos, né, merecem receber aí no último dia do mês. Ainda nessa linha de contas públicas, falando agora sobre ações já executadas, o senhor editou alguns decretos no começo do ano, tentando ali cumprir promessas de campanha sua, que foi fazer uma gestão equilibrada entre o que a máquina precisa para continuar girando e também buscar uma certa economia, né, nos gastos públicos. O senhor editou um decreto diminuindo o valor de diárias, também tratando sobre questão de gratificações e outras situações, e também colocando os servidores municipais, através desse decreto, nos seus devidos lugares, os concursos que passaram. Gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto, sobre essas adequações, né, para ajustar as contas públicas. Olha, Jota, então, quando a gente inicia, obviamente a gente precisa dar o exemplo em todos os aspectos. Então, sobre a questão de diária, a gente reduziu o valor. É uma das situações também que tem uma preocupação, inclusive, de expor para toda a equipe. A gente usa isso em caso de necessidade, né? Então, isso não pode ser complemento de renda, como às vezes o que ocorria. Nesse começo é natural que a gente tenha um uso maior. Por quê? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa lá no controle interno que está iniciando o trabalho agora. Né? Nunca teve a experiência de estar ali. Esse servidor ele vai precisar de um suporte maior, ele vai precisar fazer um pouco mais de cursos, né? Ele vai precisar, de repente, de ir visitar outras cidades que fazem aquele trabalho. Então, nesse começo, e aliás, em algumas situações, a gente inclusive é cobrado, né, de algumas secretarias. A gente teve, por exemplo, um evento que a secretária do meio ambiente aí a nível estadual, Andréa Vulcanes,
né? Ela fez, inclusive, a menção da importância de que as pessoas, que as prefeituras mandassem servidores para fazer esse curso, né? Então, nesse começo de gestão, eu percebo que a gente acaba tendo até um volume maior no uso dessas diárias pela necessidade das pessoas que estão tendo o primeiro contato com uma determinada área, com um determinado cargo, de aprenderem mesmo, né? De se familiarizarem, de fazer cursos, enfim, né? Mas ainda assim a gente tem tido zelo, cuidado para que isso não seja algo excessivo, né? E a questão também que o senhor viu a situação das gratificações. Como está atualmente, professor Fábio, essa situação? O senhor falou ali as pessoas que estavam também de licença, Sim. seria reanalisado. Como está esse processo também? Olha, gratificação, o padrão que a gente adotou foi o seguinte: a gente cortou tudo, né, a princípio, e aí a gente agora, né, como já são 2 meses, a gente tem avaliado caso a caso. Porque tem alguns casos, Jota, qual é o critério que a gente tem usado? Você, no seu edital do concurso que você fez, você tem as atribuições do seu cargo. Não, o Jota é jornalista, né? Mas se o Jota, além de jornalista, por exemplo, ele está sendo motorista, aí eu vou dizer, não, peraí, o Jota está fazendo uma função além daquela que é do seu cargo de origem, né? Então ele está colaborando conosco em algo a mais do que a sua função. Então, para esse, eu entendo que existe uma motivação, uma justificativa para receber uma gratificação. E não simplesmente, o Jota é meu amigo, né? O Jota é não sei quem do vereador, né? Então, a partir de então, né, a gente fez essa correção, essa adequação, e hoje a gente já tem, de repente, disponibilizado algumas em casos pontuais que a gente entende que a pessoa está fazendo algo a mais. E algo que também que a gente percebe, Jota, tem alguns valores de salário que são extremamente defasados. E aí acaba que a gente tenta corrigir isso, né, acrescentando algo. Né? Quando você vai lá para a garagem, por exemplo, ali é trabalho pesado, é trabalho braçal, né? Ali é um trabalho que o pessoal fica fora de casa, né, o dia inteiro, na zona rural, enfim. E aí você vai ver, às vezes, o salário do servidor ali, ele ganha um salário mínimo. E com desconto fica menos de um salário, né? Exato. Então, assim, um bom operador de máquina, um bom mecânico, né? Então a gente vai adequando para ser justo. O que a gente tem tentado ser justo, né? Então, quem tem feito um trabalho além, né, quem tem se entregado mais, doado mais, eu entendo que a gente precisa ser justo e ajudar essas pessoas de uma forma diferente. Agora, né, quem faz o seu trabalho, o que está previsto na lei, a gente vai pagar ele conforme o que prevê a lei. O senhor estuda, é claro que agora está em adequação, todo mundo se encaixando, né? Afinal, são 2 meses. O senhor estuda uma possibilidade de tentativa de reduzir essa folha, de otimizar a questão do atendimento? Hoje, o senhor dentro da máquina, qual a avaliação que o senhor faz da quantidade de servidores existentes? Olha, Jota, sendo muito sincero, nós temos 205 servidores inativos e 204 ativos. Hoje nós temos mais gente aposentada do que gente trabalhando efetivo, né? E aí nós temos os comissionados, nós temos processos seletivos. O que a gente tem tentado ainda fazer essa avaliação, essa leitura, né? Porque tem algumas questões que nesse começo, Jota, a gente tem tanta questão burocrática que a gente às vezes fica preso nisso e não tem tempo, de repente, de fiscalizar melhor algumas situações. Mas nós ainda queremos encontrar um momento que eu vou, né, avaliar a relação de servidores, identificar, né, exatamente onde cada um está, qual tipo de trabalho está fazendo, né, acompanhar se esse trabalho está sendo feito, onde é necessário, onde não é. Né? Então, por exemplo, eu tenho lá servidores que de repente são guardas em uma determinada unidade. Eu posso, de repente, instalar uma câmera ali e não precisar de um guarda mais. Né? Então, a gente vai otimizar algumas questões. Né? A gente tem ainda tentado, primeiro, organizar principalmente essa parte burocrática, né? Ajustar, cada um entender qual é a sua função, né? Cada um aprender, de fato, né, qual é o seu papel, para que a gente tenha também um olhar mais atento para esses pormenores. Mas a ideia da gente de fato, assim, acompanhar e cobrar que cada um entregue o que é seu dever, né, e o seu melhor.
Professor Fábio, tivemos aí, o senhor falou em prédios, eu estou ainda focando na questão da estrutura administrativa. O senhor falou em prédios e no final da gestão passada a gente teve algumas inaugurações, né? E por que eu vou perguntar isso? Porque impacta em cobranças atuais. Por exemplo, os idosos estão reclamando, por que nós ainda não temos o baile da melhor idade? Ah, por que nós não estamos tendo um atendimento no CREAS, por exemplo, que foi um prédio inaugurado? Por que isso não está acontecendo? O Fábio não quer que aconteça. Professor, fala um pouco sobre a questão da estrutura física que o senhor encontrou e, se puder, com foco nesses locais, porque a sociedade está questionando. Já recebemos muitas ligações aqui, né? Inclusive o pai da minha esposa é um forrozeiro daqueles, né? Ele já falou, eu estou querendo a melhor idade de volta, até viralizou um áudio dele aí nas redes sociais falando sobre isso, mas falando dessa estrutura física que o senhor encontrou e desses prédios que foram inaugurados e não estão sendo utilizados. Jota, de fato, eu também recebo muitas abordagens assim, minha esposa, né? O pessoal tá ansioso e eu acredito que dentro dos próximos dias aí, logo após, né, esse período de carnaval, a gente já vai ter alguma situação estabelecida nesse sentido, porque eu entendo que realmente, né, é uma situação que faz bem para eles, né? Psicologicamente, fisicamente, né? E não há nenhum tipo de desinteresse da nossa parte. Com relação aos prédios, Jota, foi muito pertinente a sua pergunta, porque é algo também que a gente vai expor publicamente. O que nós temos? O CREAS. Vamos pontuar primeiro sobre o CREAS. O CREAS é uma obra que iniciou lá na gestão do Eric, né? Na verdade, já havia sido avançado uma parcela considerável, né? O que seria natural? Durante esses 4 anos, encontrar meios e alternativas para concluí-lo, né? Nós passamos esses 4 anos, quando foi no período de eleição, foi lá e fez uma inauguração, e tanto que o negócio foi inaugurado que ninguém nunca entrou para lá. Então, qual é a pergunta que eu, como cidadão, faço? Como que eu inauguro uma coisa em abril, que eu fico até o final do ano sem poder entrar dentro dela? Por que inaugurou e eu não usei? A resposta agora eu sei dar, né? Que aquelas obras não estavam concluídas. Há um convênio com a Caixa, né, governo federal, e essas obras ainda estavam pendentes de vistorias e adequações. Aquela obra do CREAS, por exemplo, ela tinha problema no telhado, no forro, na parte elétrica, havia problemas nas janelas, que havia infiltração, né? Havia ali problemas no piso. Então, o que nós fizemos? Tomando conhecimento disso, nós já fomos lá, né? Entramos em contato com o pessoal da Caixa, tomamos conhecimento de quais eram as pendências, nós já fizemos a dispensa de licitação, a empresa foi contratada, já está lá terminando de executar o serviço, já foi feita até pintura, você passar lá, você já vai identificar isso. Então agora nós estamos esperando a Caixa vir e fazer uma avaliação final e dizer, não, agora vocês concluíram essa obra, né? Então nós já tomamos essa medida e agora com certeza eu posso te dizer, Jota, né? Na nossa gestão e logo no começo dela, aquele prédio vai ser inaugurado, vai ser usado, porque agora sim nós, né, trabalhamos para concluí-lo, porque não justifica, eu estou pagando um aluguel com um prédio lá que não conclui, né? Então nós tomamos ali as medidas, fizemos uma força-tarefa, um esforço para esses prédios assim a gente concluir. Lá no centro de eventos, a mesma situação. Lá no centro de eventos tem ali tem não sei se o nome certo é um sumidor, um suspiro. Tem um suspiro de uma fossa dentro do banheiro, Jota. Né? Lá não tem a água encanada, é puxada de um outro prédio. A energia também lá não é adequada. Aquelas vidraças quebravam porque também a estrutura que foi colocada nela não suporta. Né? A peça é muito grande. Né? Foi apresentado para a gente um laudo também de todas as pendências, as irregularidades que existem naquele prédio. Nós também já, né, tomamos as medidas, nós já estamos trabalhando também na questão da dispensa de licitação. A empresa também, né, que a gente fez, né, contato a uma empresa aqui da cidade, gente idônea, séria, né? E aí, assim, a gente também deve ter aí nos próximos dias aí também o início dessas adequações para a gente também conseguir usar aquele espaço, né, que com certeza vai ser um espaço extremamente útil. Né? E aí, já fazendo um gancho também nas obras, a gente tem o SAMU, que está em andamento. Né? Eu tive a oportunidade de conversar com o construtor ali. Pelos levantamentos que foi feito por ele estima que vai ficar uns 50 mil para a prefeitura pagar de contrapartida. Né? E aí eu volto lá naquela questão das dívidas. Vai faltar 50 mil para concluir,
não ficou dinheiro, né? Eu vou ter que, né? Vou ter que dar jeito de encontrar dinheiro, de encontrar uma forma de negociar, de conversar com ele para aquela obra ser concluída. Eu faço questão disso, porque a gente também está pagando aluguel naquilo. O cemitério, você passar lá, você vai perceber que tem uma placa lá dizendo que é 800 e não sei quantos mil. Acho que é 880, né? Ou talvez para menos. Mas qual é o recurso que veio? 500 mil. Né? O deputado mandou 500 mil. Ou seja, há uma contrapartida que o município precisa fazer de 300 mil, Jota. Né? Então, onde que está esses 300 mil para a gente concluir aquilo lá? Eu ainda não sei como a gente vai fazer, mas está conversando também com o construtor para a gente encontrar uma alternativa para concluir. Né? Porque, aliás, assim, é indiscutível a importância, a necessidade, a urgência da gente ter aquele cemitério, né, de fato entregue. Né? Mas eu até tenho dificuldade para entender. Você tem 500 mil, você faz um projeto, vai gastar 800 mil, você não tem nem projeção, não tem nem expectativa de onde vai tirar esses outros 300. Né? E assim nós temos também o estádio Serra Negra. Né? Eu quero entrar mais em detalhe. A sociedade tem perguntado isso. Aconteceu uma espécie de inauguração, houve um recurso destinado para ali, e as pessoas vão e às vezes dizem, mas o que realmente que foi feito? Como é que está a situação ali daquele estádio, professor Fábio, após anúncio de reforma? Jota, então, sobre Serra Negra, eu sempre fui muito franco, e eu acho que talvez em alguns casos eu até pago, às vezes, assim, um preço pela franqueza. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito sincero. E para político ser sincero, tem hora que você paga um preço maior. Né? E ali, sendo muito sincero, no Serra Negra, talvez das obras que a gente teve, aquela foi a de pior qualidade. Não sei nem quem é o empreiteiro, não sei quem que é dono, e também, mas de pior qualidade. Ali foi um recurso gasto, e eu estou dizendo isso na condição de quem frequenta aquele lugar, né? E eu tenho certeza que as pessoas que vão ali também concordam com o que eu estou dizendo. Ali foi um batom. Eu vi, inclusive, nas arquibancadas, onde tinha rachadura, passaram uma massinha e tinta por cima. Né? Naqueles bancos de reserva, o aço, a ferragem, enferrujada, corroída, né? Passaram uma massa por cima e tinta. Né? Um telhado lá, um telhão lá, um zinco, né? De uma espessura grossa, trocaram por uma telha que a primeira bolada que cair em cima daquilo vai dar problema. Né? Mas enfim, foi gasto recurso público lá. E qual é a situação que nós temos lá? A empresa, ela não concluiu a obra, falta um percentual ainda para fazer, nós já notificamos essa empresa, ou ela retoma ou ela dá por abandonada a obra, porque aí a gente vai tomar as providências, né, para a gente organizar a conclusão dela. Né? Então lá também é uma obra que dentro do orçamento, né, ficou ali um percentual em aberto e eu não sei exatamente desde quando, mas desde provavelmente outubro, novembro, eu não vejo movimento mais de nenhum tipo de empresa ali trabalhando. Né? Então a gente também já tem tomado as medidas, já notificou a empresa, inclusive, para ou retoma ou abandona. Mas foi feito um trabalho ali, né, de pelo menos de manutenção no Serra Negra, né? Houve um mutirão, inclusive muita gente participou. Eu tenho notícia ali de cerca de 30 pessoas da administração e comunidade em geral. Aconteceu, né, professor? Nós fizemos uma força-tarefa relacionada justamente à questão de mão de obra e manutenção, cortar a grama, né? Tinha muito mato, né? Na época eu até fiz um vídeo saindo do meio do mato, né? Teve gente que até tirou onda, né? Que era bonde das oncinhas, não é isso, Jota? Fez um meme, sim. Mas, de fato, assim, é a realidade que a gente encontrou ali. E a gente teve um primeiro cuidado. No Vilão também, né? A mesma coisa, nós tivemos que ir para lá, porque é o que nós damos conta de entregar agora, Jota. Né? Talvez eu não tenha dinheiro para comprar o cimento, mas se eu tenho a mão de obra para ir lá poder cortar a grama, né, eu vou fazer tudo aquilo que tiver ao meu alcance. Eu não vou esperar, de repente, eu ter uma condição grandiosa para tomar a iniciativa. Se o que eu posso fazer hoje é dar um passo, eu vou dar o passo. Né? Professor, e o CAF? Aliás, a CAF, né? A Central de Abastecimento Farmacêutico, que está sendo construída ali próximo da rodoviária. Que pé está aquela obra? O senhor já tem informações ali da questão de conclusão, do orçamento que ainda tem para ser gasto por ali? Olha, Jota, aquela obra ela aguarda medição, né, para ver de fato até que ponto que foi avançaram na execução para, de repente, pagamento. Né? A medição é exatamente medir até onde a obra foi para pagar, né,
para pagar referente àquilo que de fato foi executado. Até né? explicar é bom o senhor tocar nesse assunto para a sociedade entender. Obra pública hoje em dia, principalmente com a Caixa Econômica, é assim: faz a obra, verifica-se o que foi feito e aí paga e começa uma outra etapa. É assim que funciona. Perfeitamente. Eu não sou engenheiro, tenho pouco conhecimento disso, mas a gente precisa aprender, né, quando entra lá. Mas quando há recursos assim, quando quando é recurso próprio, não, né? Mas quando é fruto de convênios, é exatamente isso que você disse, Jota, né? Digamos que a obra avançou até o telhado, então vai ser feita uma medição até o telhado, até a cobertura. Não, até aqui, se a obra é 500 mil, até aqui eu te entrego 100 mil, né? E aí você vai concluir até a próxima etapa, que é, digamos que o reboco, conclusão do reboco e piso, né? Então, ali o que a gente precisa fazer é exatamente isso, né? Vai ser feita a medição, para identificar o que de fato, até que ponto dessa obra foi e fazer o repasse. Ali eu ainda preciso, sinceramente, conferir o que a gente tem de necessidade de fazer contrapartida, se não precisa fazer contrapartida. Aquela é uma obra que eu tenho menos informações sobre isso. As outras eu sei dizer com precisão. É o caso do cemitério, por exemplo, que tem, em tese, uma contrapartida de 300 mil, que a gente não tem um centavo de contrapartida ali por enquanto, né? Essa do CAF, eu sinceramente, assim, sei que precisa fazer uma medição para aí a gente ter uma dimensão melhor. Professor Fábio, para a gente ir caminhando, vamos aqui falar sobre setores agora. Primeira participação do senhor aqui no jornal, depois da posse, depois do discurso de posse, foi lá na garagem. E a gente falou dos problemas, agora vamos falar de soluções. A garagem, que é o departamento... Vamos ajudar o pessoal a saber os nomes ali. É um nome complicado. O que é DMER? O pessoal sempre pergunta. É o Departamento Municipal de Estradas e Rodagens, pessoal. Que é ali vinculado à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pecuária. Parece que começaram ali as máquinas a circular. Conta um pouco pra gente dessa situação, prefeito. Jota, eu sou extremamente satisfeito porque eu tenho uma equipe excelente. A equipe nossa é muito boa. Eu tenho os melhores secretários, eu tenho os melhores servidores, né? Então eu sou muito feliz com a equipe que nós temos. E o secretário ali de Agricultura, o Alessandro, é uma dessas pessoas. É um camarada espetacular, extremamente trabalhador, entende que de fato é uma máquina, né? Ali só do ruído do som de uma máquina ele sabe, né, o que está acontecendo, que problema que ela tem. É um cara trabalhador, extremamente dedicado, honesto, direito, né? E com isso as coisas dão certo, fluem, né? A gente tem tido também a grata satisfação, Jota, e eu tive agora essa experiência que até me surpreendeu. Eu estive ontem, por exemplo, no dia de campo da Sistec. Eu estou fazendo uma propaganda para eles aí, eles me deram um boné ontem, né? Me deram uma agenda, então já é para pagar lá o presente, né? Sim. Comi carne assada lá ontem até, viu, Jota? E essa eu não fiquei sabendo para poder participar também. Na próxima eu te levo, viu? Tá bom, então. Então, algo que eu percebi deles é o seguinte. O que nós entregamos para esses produtores? A gente já fez esse trabalho lá na região ali da Mariana. Foi um vídeo que a gente divulgou. A gente fez esse trabalho lá na região do Calcário. A gente fez esse trabalho lá agora, né? Ali na região ali, Fortaleza, né? E agora a gente está indo lá pro Indaiá, ali na região ali próxima ali o Marcos Vian, que é justamente para os produtores escoarem, né, a sua produção. E o que eu identifiquei nesses lugares, Jota? Esse pessoal, eles precisam de muito pouco. Muito pouco. A gente tem uma patrola só rodando, Jota. Uma patrola. Eu quero levantar as outras duas. Tem 3, só uma funciona. Mas com essa uma patrola, o que tem acontecido de gente vir agradecer, e sabe o que a gente tem oferecido? O servidor que a gente já paga o salário dele, né? Muitas vezes eles ajudam a custear a questão do petróleo, né? E dão suporte, enfim. Então, a gente oferece muito pouco, Jota. E esse pessoal, assim, onde eu tenho passado, eles estão manifestando uma satisfação, gratos, né? Então, o que a gente percebe nesses lugares aí, que se hoje a gente tivesse a estrutura dessas máquinas estarem de pé, todas que a gente tem, rapaz, a gente fazia coisa demais aí na zona rural. Mas vai chegar esse momento ainda. Nós vamos ter aí essas patrolas todas, né, funcionando, as retros, caminhões, né? Tem acontecido também, às vezes,
pontos de atoleiro, né? Um córrego que teve ali um desmoronamento e que está precisando de um socorro. Então, onde tem tido, Jota, a gente tem tentado socorrer, resolver, encascalhar um lugar, né? O pessoal tem sido muito prestativo. A gente tem sido muito sincero também, ó, meu amigo, não consigo ir agora, a máquina está indo para tal lugar, mas a hora que voltar a gente vai fazer isso. E os produtores, as pessoas têm abraçado, ajudam, Jota. Né? O que as pessoas precisam é justamente essa sensação de, tipo, pô, eu tô junto, né? Eu tô aqui com você. Né? Antes você era sozinho, não, agora eu tô junto com você. Eu não dou conta de fazer tudo, não dou conta de fazer tudo, te entregar tudo, mas eu dou conta de te ajudar um pouco. Né? Então é essa sensação que eu tenho, né? Quando a gente se aproxima do produtor rural. Eles querem pouca coisa, esse pessoal é tão sofrido que pouca coisa para eles faz uma diferença gigantesca. Eu tenho sentido isso na rua das pessoas, a questão da satisfação de ver seu empenho, que é o que a gente tem tido muito, Jota. Dedicação a gente tem tido muito. Né? Às vezes tem gente que fica querendo tirar sarra aí em página. Ah, prefeito Gari, não sei o quê. Já nós vamos falar sobre isso, né? Daqui a pouco nós vamos tocar nesse assunto. E assim, eu não me envergonho, Jota, de fazer o que eu posso. Né? De ser um exemplo para as pessoas, principalmente de empenho, de vontade. Né? E onde eu tenho percebido, quem não é apaixonado, quem não está de repente... Né? Eu não vou pagar ninguém para falar bem de mim, não, Jota. Não vou pagar ninguém para falar bem de mim. Página, não vou. Né? Então, quem quiser falar mal, né, com expectativa de que vai receber dinheiro público, dinheiro pessoal mesmo, vai ficar 4 anos, 8 anos, né, falando mal. Mas o que eu quero é que as pessoas vejam força de vontade, empenho, que eu tô na rua, tô fazendo o que eu posso. Né? E aí, só para concluir lá, né, da agricultura, né, o Alessandro extremamente competente, ali tem mais pessoas envolvidas com ele, né, o Gil tá lá com a agricultura ali familiar, ali, ajudando na questão dos tratores, né, dando suporte para os pequenos produtores também. Né? Às vezes o camarada precisa de 1 hora para gradear ali dentro da cidade, né? 1 hora. Às vezes precisa, por exemplo, uma silagem, né? Passar um trator ali por cima da silagem. E a gente tem tentado, né, fazer isso. Mecânicos, operadores, né? O pessoal tem sido muito empenhado, desdobrado, ajudado, né? Caminhão-pipa, enfim. Então eu tenho muita satisfação de dizer que a gente tem uma equipe que tem se desdobrado. A gente tem tentado levantar, com o repasse que foi feito pela Câmara, né? Agradecendo aqui inclusive os vereadores também. Né? A gente trocou os pneus da patrola, né? A gente substituiu também os pneus ali de uma retro, né? A gente tem levantado ali algumas máquinas. Hoje, retroescavadeira, salvo engano, a gente só tem uma com problema agora. De 4, a gente tem 3. Bom, é bom afirmar isso. Eu não sei se foi a primeira, mas foi uma das primeiras parcerias da sua gestão com o Legislativo. Foram 50 mil reais, né, destinados. Eu recebi até lá da equipe da Secretaria de Agricultura, foram adquiridos 10 pneus novos, né? Até recebi as fotos. Aqueles pneus novos são até bonitos, né? Perfeito, imponentes, né? E aí, além desses pneus, esses 10 pneus, que são caros, né? Um pneu de uma máquina dessa não é barato. Teve também, então, manutenção já das máquinas, prefeito? Esse recurso já chegou para a Prefeitura, então? Manutenção, a gente teve, inclusive, casos de veículos que quando trocou o óleo, a máquina até deu problema, Jota. Eu acho que ela estava tão acostumada a andar com óleo velho que aí ela deu problema, sério. Acho que acostumou a andar com trem sujo. E assim, aquela caminhonete, por exemplo, do gabinete, que a gente tem usado ela para trabalhar, não trocava óleo, filtro, tinha enforca-gato segurando mangueira, sabe? Então, assim, falta de manutenção pequena. Não estou dizendo de manutenção de coisa grande, não, porque as grandes nós não conseguimos ainda arrumar. Né? Mas coisa de filtro de óleo, né? Trocar um óleo, né? Isso daí a gente já chegou e resolvendo. Bico, né? A gente está problemas de bico, algumas questões lá que a gente tem tentado resolver também dentro das condições que a gente tem. Prefeito, vamos passar para a educação agora, para a gente poder aproveitar o senhor aqui ao máximo das informações. E a educação caminha bem, nós temos, felizmente, né, servidores muito dedicados, né, prefeito? Os nossos educadores que ajudam a caminhar bem, mas teve esse problema da Escola Municipal José Pereira de Vasconcelos. No momento do relatório do senhor aí, o senhor falou por cima, mas atualmente como está a situação do Vasconcelos? Para recapitular para você, que talvez não acompanha tanto as notícias e pela repercussão da vinda do prefeito, a Escola Municipal José Pereira de Vasconcelos
teve ali água, muita água durante as chuvas de janeiro. As aulas chegaram a ser suspensas lá na unidade, porque a água estava escorrendo em ar-condicionado, tinha sala que não dava nem para ligar a lâmpada, porque era perigoso o curto-circuito, era perigoso a criançada escorregar ali no chão, devido a uma má qualidade de obras no telhado, prefeito. Como está atualmente para a solução desse problema? A primeira iniciativa nossa foi notificar a empresa, né, que executou a obra. E o responsável foi atencioso conosco, né, se prontificou a resolver o problema, e inclusive disse que se soubesse disso antes, que já tinha tomado medidas, até porque supostamente, me parece que ele disse que ele é professor, inclusive. Então, faltou alguém comunicar, né? Perceba que até nesse sentido aí, assim, né, a fragilidade de ações, né? E aí a gente tem negociado, porque em tese ele iria substituir a telha por uma telha do mesmo material, mas aí o nosso receio é que essa telha já deu problema, que talvez o mesmo material possa dar problema novamente. Então a gente se propôs, inclusive... Nossa reportagem esteve lá, desculpe interromper, realmente uma telha bem frágil, né? Sim, sim. Estava lá. A gente se propôs, inclusive, a complementar o valor para ser substituído por uma telha melhor, né? E aí a gente está ainda tentando negociar sobre isso. Mas o fato ali é que a gente precisa ter um período de uma estiagem um pouquinho mais, né, prolongada. Porque vai abrir o telhado todo. Vai abrir o telhado. Se vier uma chuva como, por exemplo, a de hoje, né, aí estraga forro e aí o dano é muito maior. Então, lá o que nós estamos aguardando é principalmente, nós temos um intervalo de tempo sem chuva, uma semana sem chuva é o suficiente provavelmente para ele fazer essa substituição. As calhas, os roofs já foram substituídos, já, né, amenizou bastante, mas ainda tem telhas ali danificadas e a gente espera, né, de preferência que seja substituído não pelo mesmo material, mas um material melhor para que a gente não torne a enfrentar esse mesmo problema. Enquanto isso, as crianças estão lá alocadas na Escola Municipal Militarizada Gersina Teixeira, né? A secretária Kelly Sinara até conversou com a gente. Essa situação ainda permanece, prefeito? Exatamente. Foi uma solução paliativa. A gente até tentou um outro imóvel ali nas proximidades, mas acabou não dando certo. Era um imóvel que também estava em construção. Então, uma solução paliativa, né? Mas foi feito através de diálogo com os pais, né? Foi feita uma reunião, os pais foram extremamente participativos, presentes, né? A gente até ficou surpreso, demonstrando de fato o interesse dos pais. Os pais elogiaram, inclusive, que disseram que faltava esse contato, essa proximidade. Vinham conversar, falar, gente, a situação é essa, né? O que a gente tem é isso, o que vocês acham? Então, assim, os pais foram bem participativos. A gente foi uma grata surpresa, né? Então, está ali de forma paliativa. O prédio tem uma estrutura boa, né? A gente está passando uma tinta ali no muro, né? Tentando dar uma revitalizada. Inclusive, os pais que estão passando por ali provavelmente, né, devem ter visto esse movimento, né? Enfim, e tentar dar uma qualidade melhor, um conforto melhor para esses alunos, para os professores. É o objetivo que nós temos. Nós temos o desejo, né, de também adquirir uniformes, né? E a gente queria fazer isso o quanto antes. Mas diante das condições que a gente encontrou, a gente precisou dar uma freada, uma recuada, né? Mas, enfim, a gente espera investir na educação como, de fato, né, ela merece. O futuro da nossa cidade, ele passa por uma educação de qualidade. Apesar do governador Ronaldo Caiado ter gravado o vídeo declarando apoio ao seu adversário naquele momento nas eleições e ser do mesmo partido do ex-prefeito, em pouco tempo já tem parceria do Estado com a educação, né? A gente teve recentemente a entrega dos kits escolares do programa Alfa Mais Goiás, prefeito. Essa relação, a gente puxando esse gancho através da educação, ela vem sendo construída também, né? Já já nós vamos falar sobre emendas parlamentares que foram anunciadas, chegando também ações do Estado. Muita gente estava preocupada, o prefeito não é, o pessoal gosta de dizer, do lado do governador, então não virá nada, né? Já começou a chegar, né? Um exemplo é esses kits do programa Alfa Mais Goiás. Ô Jota, hoje eu sou um representante da população e eu vou fazer uma comparação, é claro que numa proporção infinitamente menor, né? Mas eu tenho pessoas que não votaram em mim, mas que quando chega lá no gabinete eu atendo bem. Quando eu vejo na rua que pede uma prestação de serviço, eu tenho tentado servir da melhor forma possível. Então, essa questão de apoio político, obviamente,
ela tem o período para isso. Agora eu preciso entregar serviço de qualidade para todo mundo. Né? Então é a mesma situação que aplica ao governo do estado. Né? A mesma coisa que aplica ao governo federal. Né? Eu entendo que o compromisso deles não é comigo, não é com fulano de tal, a liderança. O compromisso é com a população, porque é a população que vota neles, inclusive. Né? Então, assim, nós temos feito o trabalho de aproximação, de conversar, de pedir, de visitar, enfim. Né? A gente tem uma boa relação, inclusive, com deputados que são ligados, né, ao governador. Já estivemos lá visitando vice-governador, enfim. As portas estão abertas para nós. Então, eu não vejo nenhum tipo de resistência, dificuldade nesse sentido, Jota. Nenhuma mesmo. Eu não tenho preocupação com isso, assim como nunca tive, até porque eu entendo que, né, principalmente daqui menos de 2 anos, tem eleição para o governo estadual, né, tem eleição para o governo federal, e aí, assim, o compromisso que eles precisam ter não é comigo, é com a população. É a população que vai avaliar, não, entregou o serviço, né, prestou serviço para a população, então vai ser reeleito, vai eleger o que foi indicado. Então, eu não tenho preocupação com isso, muito tranquilo com relação a isso, né, até porque o nosso papel nós vamos fazer, que é ir lá, expor as dificuldades, as necessidades, né? E eu também tenho um compromisso seguinte, Jota. Eu tenho defendido a bandeira de que a população tem que abraçar e retribuir quem ajuda o município. Né? Você me fala, não, eu vou votar no deputado tal. Se o deputado tal ajuda o município, eu não vou nem tentar tentar mudar a sua opinião, não. Ajuda o município, pô, é justo. Agora, se você me falar de um deputado que nunca mandou um recurso durante a nossa gestão, por exemplo, eu vou falar, rapaz, né, nada contra e tal, respeito, sua opinião, mas ele nunca mandou um centavo aqui para nossa gestão. Né? Se não é no que eu apoio, vota num outro que ajudou em alguma coisa. Né? Então, eu acredito que a medida que a população precisa fazer sobre deputado estadual, federal, governador, senador, né, presidente, ajudou o município, né? Aplicou recursos aqui no município, é justo. Porque nós estamos colhendo frutos disso. Não ajudou o município, meu amigo? Esquece. Né? Vota em outro. Né? Vota em outro. Muito bem. Pessoal, daqui a pouco nós vamos falar sobre saúde e infraestrutura. Aí entra limpeza urbana, pavimentação asfáltica. Mas antes eu quero falar de outro tema. O senhor foi até cobrado na Câmara de Vereadores. Uma cobrança de um aliado, foi uma cobrança tranquila, né? Sem exageros, mas sobre a pasta de turismo, esporte, cultura e lazer, que hoje está com a ex-vereadora Adriele, que vem aí publicando buscas, né, nas redes sociais, viajando para trazer situações para cá. Mas em relação ao prefeito a essa área, eu costumo dizer que o piranhense, infelizmente, o lazer dele até então é ir pro bar, beber uma cerveja. Ir para um lugar desses, porque aqui a gente tem poucas opções, né? Esses últimos anos a gente não tem tanta coisa saudável para fazer, né? Ir para uma praça com uma atividade esportiva ou ter um evento esportivo para a gente assistir um vôlei, um futebol. Como é que está a sua visão nesse sentido, professor Fábio, na questão da cultura, do esporte, do lazer, que, consequentemente, tendo tudo isso com qualidade, é que a gente atrai até turista, né, na área do turismo. Sim, perfeitamente. Jota, ali é uma pasta muito, muito ampla, né? Uhum. E a Adriela é muito esforçada, a equipe dela, a Francesca, né? Enfim. Mas é uma pasta muito, muito grande. A gente tem ali turismo, que é um potencial que a gente tem muito grande. Eu estive, inclusive, esse final de semana lá na Cachoeira Três Tombos, ali nas imediações. E ali o que a gente percebe? Até a propriedade ali do Augusto, né, até próximo da casa dele ali, ele encascalhou, o Alberto Machado também arruma ali, sempre mantém aquela estrada. A partir dali, né, eu fui, inclusive, meu carro é baixo, já foi assim, no limite, já foi difícil. O meu não vai, não. Então o que a gente percebe? Falta realmente o poder público chegar lá, encostar, somar força, ajudar a fazer, né? Porque senão não há estímulo para a pessoa ir lá. Né? Então a gente tem inclusive, já feito esses levantamentos de quais são as ações, por exemplo, sinalização, né? Que também é uma dificuldade. Eu já tinha ido lá uma vez, agora quando fui quase errei o caminho, fiquei na dúvida, né? Inseguro. Então são problemas que eu, morador daqui, tenho, imagina alguém que vem de fora. Então a gente tem feito esse levantamento, inclusive faz questão aqui também de já anunciar uma das ações que a gente tem tido. Lá na região que vai de fato para o São Domingos, ali
depois do Pé de Galinha, Sim. né, mais conhecida como a Ponte do Zé do Gês, né, aquela ponte, inclusive, pessoas já tinham caído lá dentro, agora há pouco tempo, né, nós iniciamos a construção daquela ponte. A obra já tem mais de 50% dela concluída. De que forma que é essa obra? Né, os produtores rurais, em parceria com os produtores rurais da região, né, nós estamos fazendo ela. Então, sozinho eu não dava conta. Né? Diz o pessoal, gente, a vontade eu tenho, mas eu não dou conta de fazer. Então, vocês nos ajudam aí. Prontamente, Jota, foi coisa acho que não foi 2 dias. O rapaz falou, ó, pode derrubar a Ponte Velha, o que foi tomar a iniciativa de mobilizar o pessoal, né? Disse, ó, pode derrubar a Ponte Velha, que nós já temos aqui o dinheiro para pagar a mão de obra lá do construtor, né? Então, assim, a gente já iniciou lá, a obra já está em andamento. E por que eu estou enfatizando essa obra? Eu não tinha falado dela, não fui lá fazer vídeo. Sim. Né? Eu acho que a sociedade está ouvindo isso em primeira mão. A sociedade em geral não sabia dessa execução. Exatamente. E por que, inclusive, eu estou aproveitando isso, linkando com a questão do turismo? Porque ali é uma rota. Né? Então a gente precisa de fato ir tomando essas medidas para facilitar para que as pessoas cheguem. Hoje a maior dificuldade que eu considero é acesso. Sim. Até para quem vai investir, o proprietário do imóvel, né? Vai investir num negócio que as pessoas nem chegam, tem dificuldade para chegar. Né? Então a gente está atento a isso e já tomando, né, as medidas necessárias. Quando a gente fala de cultura, lazer, né? A gente tem tido uma preocupação de revitalizar os espaços públicos, praças, né, essas áreas que são recreativas, né, a gente tem também um olhar para isso, e muitas delas com poucas ações a gente vai revitalizar, às vezes tinta, né, alguma correção de calçadas, iluminação, né, exatamente, podar, né, árvores, as plantas, limpeza. Então a gente está atento para isso também. A questão da cultura, os eventos, eu sempre trabalhei com a ideia de que a gente faria um calendário de eventos, e hoje a gente tem foco em 2 eventos, Jota. Que são, né, aqueles que eu considero hoje, assim, que são os maiores e mais tradicionais, né? Festa junina e exposição agropecuária. Né? Então a gente já tem trabalhado, já tem se organizado para poder contribuir, para entregar também um resultado melhor. Obviamente que tem outras, né, que também são importantes, a gente vai tentar, obviamente, estruturar, né? Hoje eu estive, por exemplo, o pessoal lá que faz a festa da Capelinha esteve lá no gabinete também, reivindicando inclusive uma situação de um suporte que a gente caminha junto com eles no sentido de instalar energia elétrica lá naquele lugar, né? Nós já marcamos uma reunião inclusive com o pessoal da Equatorial para ver o que é preciso, né? Eu não me comprometi com eles que vou fazer isso, que tem a solução para isso, mas me comprometi que juntos a gente vai buscar a solução. Né? Então, assim, todos esses eventos que a gente tiver condição de ajudar de alguma forma, nós estaremos presentes. Mas o foco hoje é nesses dois eventos, e a gente quer entregar aí atrações dignas, né? Que as pessoas de fato se sintam aí felizes. Né? E no esporte, lá na pasta, né? A gente inclusive teve uma ação agora que foi um ensaio que a gente acredita foi muito bem sucedido, que foi uma ideia de revitalização do espaço Jonas Xavier, né, do estádio, né? Jonas Xavier Magalhães. Né? Então, assim, com certeza para você também é um motivo de satisfação de ver aquele espaço tornando a ter, de fato, a destinação para o qual ela foi criada. Sem né? citar pessoas e gestões, mas aquele vestiário foi totalmente abandonado, né? Tava aquela frase de dizer caindo aos pedaços, né, professor Fábio? Exatamente. Sendo usado para as pessoas consumirem entorpecentes, drogas, além da estética do lugar, da impossibilidade de usar, ainda colocando em risco ali a questão da segurança das pessoas. Sim. Porque usuários de drogas estavam utilizando ali até então. Então, inclusive ali foi um ensaio do que, Jota? Nós queremos fazer mutirões todas as semanas. Esse é o nosso objetivo. Toda semana nós vamos fazer um mutirão em um ponto específico. Né? Então agora foi lá. Digamos que na próxima semana a gente vai para uma praça X. Né? E lá o que nós vamos fazer? Na segunda-feira a gente faz todo o levantamento do que aquele ponto precisa. Lá precisa recuperar uma calçada, precisa de tinta, precisa de lâmpada, precisa podar, precisa trocar uma porta. E aí na terça-feira a gente começa a execução e a gente dá aquela arrancada, que é muita gente envolvida, né? Faz uma limpeza ali no bairro. A gente espera também entregar cada pasta, levar o seu serviço. Então, por exemplo, lá o social.
Lá eles emitem carteiras de passaporte de idoso. Lá eles auxiliam informações por Bolsa Família, por exemplo. Lá na saúde, vamos levar um médico para lá, uma enfermeira, um técnico, né? Enfim. Então, todas as pastas vão levar também e oferecer o serviço que eles têm disponível. E a gente dá arrancada para revitalização do espaço. Até sábado, a gente continua, né, para entregar aquele espaço. Então, lá, por exemplo, no estádio Jonas Xavier Magalhães, né? A ideia é que até sábado a gente tenha, até amanhã, né? A gente tem ali quase que concluído ali a parte principal. Se a gente não concluir, mas a gente vai focar ali até entregar pelo menos o básico, né? Que é uma revitalização. Nós vamos instalar lá uma câmera. A ideia é que, né, a gente cuida, mas a gente precisa também ter medidas ali para acompanhar, né? Quem que está danificando. Tem que descobrir, né? quem está destruindo. Exatamente. Né? E aí nós vamos tomar as medidas necessárias, né? Mas é uma ação que a gente espera fazer, e inclusive o nome é Prefeitura Perto de Você. Né? A ideia é que a gente precisa, de fato, a população ver, né, a nossa presença, que nós estamos ali empenhados e entregando resultados. Toda semana, Jota. O pessoal está cobrando, para a gente fechar essa questão do esporte, falaram, uai, mas cadê o futebol em Piranhas? O pessoal já está cobrando desses 2 meses, professor Fábio. Qual que é a sua visão em relação a isso, a campeonatos municipais, a incentivar as equipes aqui a entrarem nos regionais também? Jota, eu sou pai de 2 meninos muito bonitos, né? O Vitor e o Lucas. Inclusive o Vitor é colega do Cadu, né? Sim. Seu filho. E a gente aprende o seguinte, se eu tenho um menino em casa doente, né, eu tenho que comprar para ele remédio. Por mais que ele queira ir no cinema, primeiro eu vou dar o remédio para ele, depois eu levo ele no cinema. Então, quando a gente tem essas responsabilidades, a gente tem que ter prioridade. E eu estava, né, com um monte de gente aqui sem receber para pagar o aluguel, né, para pagar a conta do mercado. Né? Eu estava aí com gente com crédito consignado, não tinha sido pago, ia receber SPC e Serasa daqui a pouco. Né? Então, enfim, eu tenho que primeiro remediar meu menino. Depois, a hora que eu passar por essa situação, tratei, né, curou, restabeleceu, aí eu vou levar ele no cinema. Né? Então, são prioridades. E aí, não é que a gente não queira, não é que não é importante. Eu também, assim, antes de romper os ligamentos, inclusive jogando bola, né, e ganhar peso, eu também era esportista. Né? Eu tenho convívio e contato com essa turma toda. Mas se eu preciso atacar outros pontos que são muito mais urgentes, a saúde, que não tinha medicamento lá, né? Eu não vou deixar de resolver os problemas que são mais urgentes, que eu considero, e aí eu elejo prioridades, eu considero que esses são muito mais prioritários, né? Mas a gente acredita que vai chegar um momento. E aí outra situação, como é que eu promovo um regional, por exemplo, a condição que aquele estádio estava, Jota? Né? Sujo, o vilão, por exemplo, é o jeito que está. Né? Então eu vou arrumar as coisas, estruturar a casa, nós vamos restabelecer a dignidade, inclusive, desses espaços, e aí a gente vai fazer as coisas bem feitas. Né? Eu não vou fazer coisa de qualquer jeito só para dizer que a gente fez, não. Ah, colocou o time, de que jeito? Né? A que custo? Né? Não, quando a gente colocar, a gente vai colocar um negócio para ser bem feito. Né? Não vou fazer coisa meia boca. Esse comentário também entra por questão do carnaval, professor Fábio, que a gente já viu nas redes sociais. Arenópolis, Caiapônia, Bom Jardim, Baliza, esse pessoal vai ter carnaval e Piranhas não tem. É bom lembrar que não é de agora. A gente tá tão acostumado que não busca a história. Desde 2014 foi a última vez, carnaval aconteceu lá na Praça Joaquim Teodoro, a Praça da Pedra, que Piranhas não tem uma programação carnavalesca, né? E aí quem gosta da folia acaba indo para a região. E teve esse questionamento também, professor Fábio. É nesse mesmo sentido, né, a questão de priorizar, que o carnaval também não vai ter uma programação esse ano? Exatamente, Jota. A medida é a mesma. Né? Eu preciso primeiro tratar, medicar, para depois festejar. Né? Então, a medida é a mesma. Aliás, se dependesse da Adriele, ela desde o começo queria por tudo que a gente fizesse. Falei, não, minha amiga, segura. Segura que a gente precisa organizar as coisas primeiro. Né? E assim, eu entendo. Né? Às vezes as pessoas têm comparado, por exemplo, Arenópolis. Arenópolis é uma continuidade de uma gestão que o povo avaliou bem. Né? Um prefeito conseguiu conduzir bem. Caiapônia também é uma continuidade de uma gestão que o povo avaliou bem. Né? Então,
baliza, né? É um sucessor, Sim. né? Bom Jardim é que destoa disso aí. Mas o prefeito lá, se ele quiser pagar o carnaval sozinho, ele paga. Exatamente, né? Às vezes ele ajuda a pagar o da gente aqui também, né? Mas vou mandar uma mensagem para ele depois. Então, assim, são realidades diferentes. A que nós temos aqui é essa, eu preciso eleger prioridades, né? Mas quando a gente fizer algo, nós vamos fazer algo bem feito, né? E eu tenho certeza, aí nós temos ainda mais 3 anos aí pela frente, né? De períodos assim, que a gente vai ter oportunidade de fazer algo. E aí a gente não adianta, mas já eu conversei com a Adriele, aí fechando mesmo a questão do lazer, da cultura, programação para a festa junina. O senhor citou aí, da festa em louvor ao padroeiro de Santo Antônio, há uma expectativa até de programação de shows, né? E também para a exposição agropecuária. Já está acontecendo, estão acontecendo essas tratativas, não é isso? Estão acontecendo. A gente já tem trabalhado já há alguns dias, tentando encontrar aí formas de trazer algo, né? Eu posso assegurar que nós vamos fazer um esforço para que seja a melhor festa, né? Que já aconteceu ali. Nós queremos contribuir, colaborar, e a gente já teve a oportunidade de ter o diálogo, inclusive com o padre, enfim, né? E a gente espera de fato que isso possa ser executado. A gente tem também uma projeção, uma preocupação também de ter um espaço ali melhor na praça, né? Revitalizar aquela praça também, inclusive questão de banheiro, enfim. Então a gente tem feito um mapeamento e a gente tem expectativa muito positiva que a gente vai entregar algo melhor. Eu só não falo, Jota, porque, enfim, é aquilo que eu disse lá no começo. Eu não gosto de falar de coisas que eu não tenho segurança. Não vou vir aqui dizer, não, a gente vai ter o show do cantor tal. Aí chega lá no dia, né? Não tem, né? Então, enfim, quando eu tiver seguro, falar, não, agora nós estamos fechados, nós temos dinheiro, tá pronto, aí nós vamos anunciar, né? Provavelmente em primeira mão aqui no canal da notícia aqui com o J. Oliveira. Muito bem, estaremos aqui para divulgar, viu? Professor Fábio, vamos caminhar, entrevista. Pessoal, peço a compreensão de vocês, são muitos assuntos. A gente tem que aproveitar a agenda do prefeito para falar esse espaço aberto para a gente, para falar do máximo de assuntos que interessam a você. Prefeito da Saúde, a gente terminou o ano passado com uma situação muito difícil da saúde, com falta de transporte. Nós somos nós temos nosso sistema de saúde aqui de baixa complexidade. O pessoal diz aqui, quebrou um dedo, talvez dá para resolver. Quebrou 2, tem que levar para Goiânia e para outras cidades. E aí no ano passado, no final, não havia muita dificuldade na questão do transporte. O pessoal reclamou, até no começo do ano, falando de questão de medicamentos, da questão de médicos e a estrutura da saúde em si. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso, as medidas que estão sendo tomadas. E eu quero começar em relação a transporte de pacientes. Isso foi normalizado? Jota, então, assim que nós iniciamos, a gente já tentou desafogar, porque de fato tinha muita coisa acumulada. Muito paciente que não foi, quem podia ir, né, com recursos próprios foi, quem não podia ficou acumulado. Ontem, inclusive, eu estive com a Valquíria e a Maiara estive também, né, com o Dr. Wesley, o Nita e o Carmine esteve lá conosco também. E conversando com a Valquíria, ela me disse que nós temos carro indo para Goiânia de segunda a quinta. Segunda, terça, quarta e quinta tem carro indo para Goiânia. Fui para Goiânia, topei uma ambulância de Piranhas seguindo caminho. E tem vez, quando precisa, sexta vai carro também. Então, para quem não transportava paciente, né, há 2 meses praticamente aí, né, a gente retomou isso com todas as dificuldades, mas a gente entende que saúde é prioridade, né? A mesma coisa aconteceu no hospital, que só tinha um médico. Agora nós temos 2 lá atendendo todos os dias. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. A sociedade, eu tenho visto na rede social falando bastante sobre esse assunto. Então agora é fixo mesmo, não é algo temporário. 2 médicos estarão atendendo no hospital. 2 médicos todos os dias, no período diurno, no período noturno, 1, né? E outros sobreaviso, se precisar. Exatamente. Né? E nos postos de saúde também, todos têm médicos. Né? A gente tinha um posto de saúde que não tinha médico, não, todos têm médicos. Sobre o transporte também, a gente precisou levantar alguns veículos, tinha veículo sem pneu, né? Veículo com problema de ar-condicionado, e a gente está tentando ainda organizar. É claro que, né, a frota não está numa condição perfeita, mas a gente tem tentado regularizar. Né? A gente tem a projeção também de comprar algum veículo para a saúde também, né? Nos próximos dias, aí, meses.
E, enfim, né, a gente conseguiu, eu não diria resolver, mas a gente teve um avanço importante. A ida em Torixoréu, inclusive, Jota, ela foi para a gente firmar ali uma parceria com a prefeitura daquele local, que hoje tem uma saúde lá que é referência. E é uma cidade de 4 mil habitantes. Né? E lá hoje eles fazem cirurgias de várias especialidades. E a gente, como é um deslocamento mais curto, né? Menos de 100 quilômetros, a gente já está construindo aí, né, essa parceria para desafogar e diminuir a fila que a gente tem de espera de cirurgias. Hoje mesmo, a Valquíria me passou aí, nós temos quase 30 pessoas aguardando, por exemplo, cirurgia de catarata, que está lá regulado. Né? Então a gente tem condição de direcionar esse pessoal para fazer lá em Torixoréu, como já fizeram alguns, inclusive. Falar de saúde dá uma boa notícia, então, já que o senhor citou, o vereador Fernando Lizardo falou na Câmara publicamente que buscou uma emenda aí que já está disponível para cirurgias de catarata, né? Nessa parceria legislativa e executiva de novo. Como é que está isso? Já tem encaminhamento, professor Fábio? Então, já que o assunto é saúde. Sobre questão de emenda, Jota, eu sempre tenho tido assim, uma conversa também muito sincera e tranquila com os vereadores, que é o seguinte, a emenda que eles conquistarem e para qual finalidade eles buscarem, eu vou respeitar. Então, de repente, se você, Jota, vereador, vai lá em Goiânia e pede uma emenda, por exemplo, para comprar um playground para crianças brincar numa praça. Sim. Eu talvez vou dizer, Jota, nós estamos precisando muito mais de uma ambulância. Né? Mas sem entender que é o playground, o dinheiro chegou, eu vou comprar o playground respeitando o seu empenho de construir isso com o deputado, enfim. Né? Então, assim, com relação à emenda, né, ele nos procurou e disse, ó, minha prioridade é essa. Né? A gente teve uma conversa muito tranquila e tudo, enfim. Então eu vou respeitar todos os vereadores nesse sentido. Ah, não, é o deputado que eu apoio, ele disse que vai me dar uma emenda para trocar uma iluminação, por exemplo, do estádio. Beleza, chegou a emenda aqui, foi para isso? Não, então nós vamos direcionar para isso. Né? As que eu for buscar, aí não, essas eu vou dizer quais são as prioridades que eu entendo que o município tem. Daqui a pouco a gente vai falar de emenda para fechar esse assunto nessa busca que o senhor está fazendo de recursos. E para fechar na saúde, é questão de medicamentos, professor Fábio. Recebemos também no começo do ano aqui muitas indagações, né? De, às vezes, faltando coisas básicas. E atualmente, atualiza para a gente a situação. Jota, a gente já conseguiu regularizar bem a situação. Não vou dizer que a gente está no ideal, né? Seria leviano da minha parte se dissesse isso, mas a gente conseguiu melhorar muito, né? Tanto que faltavam, por exemplo, exames laboratoriais que a gente já conseguiu restabelecer boa parte deles, né? Faltavam medicamentos básicos ali e a gente conseguiu restabelecer. E a gente, inclusive, enfrentou muita dificuldade porque os laboratórios que vendiam não queriam entregar material para a gente enquanto não pagasse eles. Né? Então, essa foi a principal dificuldade que a gente teve. Eu precisando de medicamento, mas enquanto não pagasse os antigos, não entregavam novos. E aí era 2 contas para ter que pagar. Então, enfim, de coisas que a gente nem sabe se foi entregue realmente, que aí também é uma outra questão. Essas dívidas que ficaram para trás, Jota, a gente vai ter também uma cautela, avaliar de fato, né, o que foi serviço que foi entregue de fato. Eu tenho situações aqui que, no mínimo, são duvidosas, questionáveis, por exemplo, essas relacionadas à manutenção de veículo. Né, de veículo que está constando que foi feito um reparo do motor e o motor tá fundido. Então, peraí. Pelo menos garantia desse serviço a gente precisa ter. E tá aqui constando que eu tenho que pagar. Né? Então a gente vai fazer também uma avaliação de todas essas pendências, de supostas prestações de serviço que foram feitas, se foram de fato feitas. Né? E aí, medicamentos, né? Uma situação que a gente tem um monte de dívida que a gente não sabe, inclusive, chegou, de que jeito chegou. Né? Enfim. E a gente deve, inclusive, Jota, a gente tem tomado as medidas, inclusive, nós vamos fazer auditoria. Eu ia tocar nesse assunto, já que o senhor falou, já vamos para ela. Como está essa questão da auditoria, que foi algo citado durante a sua campanha, professor Fábio? O que falta para executar essa auditoria? Jota, é a parte burocrática, né? Um contrato, precisa rodar um contrato, recursos, né? Mas nós já estamos com isso tudo muito bem engatilhado e nós vamos fazer esse levantamento. Uma curiosidade minha do espectador. Hoje, claro, em média, custa o quê para fazer uma auditoria, financeiramente falando, professor?
Jota, a auditoria que a gente orçou a princípio, pra você ter uma ideia, o prestador de serviço ele tinha falado em algo aí em torno de 400 mil reais. Né? Mas aí, assim, a gente teve a oportunidade de conversar com outros prestadores de serviços e a gente conseguiu encontrar uma situação de 80 mil reais. Né? Então deve ser nesse caminho, porque aí a gente vai direcionar, focar em algumas áreas que são mais frágeis. Por exemplo, vamos dizer quais são as áreas mais suscetíveis a ter algum tipo de problema. Combustível, medicamento, né? Digamos, por exemplo, que peças, mercado, enfim. Então vai ter uma concentração para identificação nessas áreas que são, normalmente, que são mais suscetíveis de terem fragilidades. E aí identificar problemas, por exemplo, que o senhor citou agora. Serviço que foi pago, não foi executado, por exemplo. Exatamente. Né? Inclusive, deixa eu te dizer de um que nem precisou de auditoria para a gente identificar. A gente tem uma situação relacionada a um show que constava lá na nota, por exemplo, que o valor do show era 300 mil. Foi pago 330, foi pago 30 mil reais a mais. Né? Que no contrato era um valor e foi pago 30 mil a mais. A gente entrou em contato com a empresa e eles, inclusive, se prontificaram até a devolver o valor. Não devolveram ainda. Mas, enfim, por que esse valor foi pago a mais? O que aconteceu? Se está devolvendo é porque foi errado. Né? Exatamente. Se prontificou a devolver. Então, é o que a gente busca. Né? Encontrar, de fato, ali se teve algum problema. Né? A gente vai expor isso e aí a gente vai vir no outro momento para expor, tomar as medidas necessárias. O que eu espero, Jota, é o seguinte... eu sempre trabalhei com muita transparência, honestidade, né? E o que a gente encontrou ali, principalmente nas contas públicas, né? Eu tenho assim muitas ressalvas, né? De como as coisas foram conduzidas. E tudo que eu quero, inclusive para zelar pelo meu nome, é que eu coloque às claras como de fato a gente pegou e o que aconteceu, para que no futuro, inclusive, eu não seja responsabilizado por algo que a gente encontrou já de repente com problemas. Então não, eu encontrei assim, estava assim, então a partir de agora o que eu fizer de errado, eu bato no peito, eu errei mesmo, mas o que estava errado daqui para trás, cada um que arca com as consequências do que fez. Nós vamos passar a mão na cabeça de ninguém não, Jota. Se encontrar coisa errada, nós vamos tomar as providências. Professor Fábio, infraestrutura agora, a gente já vai se encaminhando aí, porque senão, né, vai virar o podcast do Vilela, né? Exatamente. Que dura ali horas e horas. Professor, em relação à infraestrutura, já falamos de estradas rurais, quando o senhor estava falando da agricultura, e agora vamos falar da questão urbana. Piranhas é crônico, há décadas, né? O piranhense sofre com buraco, com malha asfáltica muito antiga, ou feita para ganhar eleição com má qualidade e logo acaba. Né? Como está esse trabalho, professor, para sanar esse problemão? Ao lado da saúde, por isso que eu coloquei as duas juntas, é a maior demanda. A gente fez pesquisas eleitorais no ano passado para sondar ali quem ia ganhar, mas também perguntamos os principais problemas vistos pela sociedade. Saúde e a questão das ruas. Como foi a avaliação, primeiro agora, né, na sondagem, o que pode ser feito para resolver isso? Jota, desde o começo do nosso mandato, e também não divulguei ainda em primeira mão, nós começamos a fabricar blocos de concreto, né? Os famosos bloquetes aí, né? A gente já começou a fabricar. Ainda em uma quantidade pequena, porque nós não temos muitas formas, mas a gente já começou a fabricá-los, né? A gente também já está em andamento o processo para aquisição de material asfáltico, né? A gente teve a dificuldade, como eu te disse, a empresa que fornecia, como não recebeu, né, ela não quis entregar mais para a gente. Então a gente precisou procurar outro fornecedor num primeiro momento, para que a gente tenha a entrega desse material. Então a gente deve também iniciar a questão da operação tapa-buraco, né, dentro de mais alguns dias. A gente estima, né, que esperar um pouco mais até para dar uma estiagem para a gente fazer um serviço que não tenha, né, de repente, maiores problemas. Mas a gente iniciou também a fabricação de broquetes e a gente espera, inclusive, avançar nesse sentido. Né? E aí, enfim, a gente tem corrido atrás também de emenda, né? A gente tem um compromisso de uma emenda considerável que a gente vai aplicar nesse sentido também. E aí tem também uma projeção de que o Estado também vai fazer um trabalho aqui nesse sentido, né?
e aí a gente tem expectativa que isso de fato seja honrado, né? Mas a gente já tem tomado as medidas necessárias, Jota, para, se não resolver, porque de fato o problema é muito grande, né? Mas pelo menos ir amenizando, minimizando os problemas que a população está enfrentando, que de fato são extremamente graves, né? Essa ideia dos bloquetes vai ajudar, professor Fábio, eu não sei se foi essa a ideia, em vários pontos aqui de Piranhas que nós temos muita umidade, né? Um terreno muito úmido, que colocar asfalto não resolvia. Foi nesse sentido também, professor Fábio? Temos situações ali no Santo Antônio, temos a área ali também no setor sudoeste, ali próximo à Serra e outras localidades. É exatamente para esses lugares onde o asfalto talvez não seria adequado nesse momento? Perfeitamente. Eu diria que talvez esteticamente até não é assim o produto mais atrativo, né? Uhum. Mas todo lugar que a gente tem aqui não dá problema. Uhum. Os lugares que a gente tem aqui, assim, coisas que ruas da época de Joaquim Portillo, que ainda estão em perfeitas condições. Sim. Né? Então, assim, a gente entende que é um material mais duradouro, e até pela questão de umidade, como você pontuou, que é a solução que melhor se aplica em algumas dessas ruas, que talvez em algum momento, inclusive, já foram pavimentadas, e que estão hoje na condição que estão justamente porque o local, né, a condição ali não favorece o asfalto propriamente dito. Em relação ao governo, o senhor disse agora, esteve no gabinete do governador sobre a Avenida Juscelino Kubitschek, a JK ali. O governador prometeu consertar aquilo ali em várias ocasiões, em cima de palco, né, de eventos aqui em Piranhas, em entrevista à imprensa, né, em falas aí através de interlocutores. O que é que o senhor ouviu lá da intenção do Estado, já que ali é considerado uma extensão da GE-188, né, acaba sendo uma rodovia estadual? Jota, nós temos a expectativa que seja executado. Aliás, o que conheço do perfil, né, do governador é que é um homem de palavra. Né? Então a gente tem expectativa de que isso seja de fato executado, até porque é uma necessidade, uma demanda gigantesca, né? E, enfim, o que depender da gente para sempre provocar, solicitar, nós faremos, assim como já na primeira visita lá ao Pedro Salles, né? Nós já ressaltamos acerca dessa questão. O que nos foi passado naquela reunião, Jota, é que não havia nenhum processo lá em andamento sobre isso. Sim. De licitação, nada nesse sentido. É que foi anunciado, né, no ano passado que havia já um procedimento para licitação. Inclusive a Goinfra lançou uma série de licitações agora no começo do ano e também ainda não estava, né, nessa lista, pelo menos no que eu apurei. Então, oficialmente, documentalmente, ainda nada, prefeito. É o que supostamente foi passado para a gente. Sim. Né? Mas, assim, eu tenho expectativa, até pelo compromisso que foi feito, que vai ser honrado. Né? Sim. A gente tem agora, de fato, que formalmente nos foi repassado, é uma situação que envolve aí o GMM, né? Que é voltado para algumas outras vias de setores independentes aí, né? Que está, inclusive, num bloco de licitação, 64, foi o que me disseram, número 64, e que deve ser feito, né, ainda nesse primeiro semestre. Né? E isso foi repassado para a gente. Então, eu sempre trago aquilo que, de repente, que são compromissos de outros, né, como eu os recebi. Né? Porque, senão, a gente acaba assumindo uma responsabilidade que não fui eu que, de repente, que firmei. Sim. E fechar infraestrutura, iluminação pública. Lázaro Teodoro, prefeito, quem caminha ali à noite, há muito tempo, não é de agora, né? O ano passado inteiro, uma escuridão danada ali. Temos trechos da Avenida Brasil Central, chegando ali no Santo Antônio, em algumas áreas. Como é que está essa questão do cuidado com a iluminação pública, prefeito? Jota, então, nós estamos substituindo, adquirimos lâmpadas, contratamos caminhão. Inclusive vi nas redes sociais, né? O caminhão trabalhando aí já. Eletricista, e a gente tem substituído. Só que, né, acho que a ansiedade e as pessoas, assim, gera até uma impaciência. Eu até costumo dizer, assim, que às vezes a pessoa está tão ansiosa para resolver o problema que ele, às vezes, considera que o problema é só na porta da casa dele. Né? Às vezes a pessoa fala, tem um lixo aqui na porta da minha casa e tal.
Aí eu falo, calma, que nós vamos chegar aí. Porque não é só na porta da casa dele. Tem na porta da casa dele mais umas 1000 casas que tem lixo na porta, né? Então, só na Brasil Central, ali na Lázaro Teodoro, eu particularmente contei, era algo em torno de 120 lâmpadas queimadas, Jota. Né? Então, assim, não é um trabalho que a gente consiga fazer, então, espaço curto de tempo. Então, curto espaço de tempo. Né? Tem ali algumas naquela avenida que, por exemplo, foi rompimento de fiação, de cabos. Né? Parece ser o problema da Lázaro Teodoro, inclusive. Né? Boa parte é isso. Né? Então, provavelmente, por perfuração, para plantar aqueles coqueiros, né? Então, com isso, acabou danificando a fiação. A fiação passa por baixo, né? Exatamente. Pessoal, você que não está entendendo, a Lázaro Teodoro é ali a avenida que passa em frente ao fórum. Talvez você não conheça pelo nome. É aquela ali que fica escura, o pessoal vai caminhar ali e acaba reivindicando isso. Mas ali, assim, já conseguimos substituir muita coisa. Né? Eu diria que hoje, digamos, 50% dela, dos problemas que tinha ali, a gente já conseguiu revitalizar. Sim. Né? Ontem, até na sessão, o vereador Fernando também falou sobre um ponto ali próximo à praça, né? Aquela praça que foi construída há pouco tempo. Né? A gente também vai dar uma atenção especial para lá. Né? Porque realmente tem um trecho grande de lâmpadas ali queimadas. E aí, além disso, sempre a gente tem algum morador que reivindica, aqui na porta da minha casa tá assim, olha, aqui é um ponto, por exemplo, de parada dos universitários. Então a gente tem tentado socorrer essas situações também. Né? Mas o volume é muito grande, são muitas lâmpadas queimadas aí. Né? Eu, sinceramente, assim, fico até a pensar quanto tempo ficou sem ser feito esse serviço, porque para ter tanta lâmpada queimada assim no mínimo assustador, né? Prefeito, vamos para o final, vamos falar sobre agora suas viagens para Goiânia, emendas parlamentares. Para tudo isso que a gente conversou, é claro que tinha um monte de assunto a mais, mas fica para outro momento. Mas para resolver esses problemas citados e para continuar o trabalho que vem sendo realizado, precisa de recurso, né? E a gente tem visto o senhor em Brasília, na capital, vereadores também buscando recursos. Como é que está essa interlocução a nível estadual e a nível federal? Haja vista que teremos discussão do orçamento no Congresso, é hora de deputado indicar emenda, e também temos aí discussão de orçamento de emenda sempre também a nível estadual, prefeito. Jota, eu estive em quase todos os gabinetes dos deputados federais do estado de Goiás e senadores. Estive em contato com todos praticamente, Vanderlan Cardoso, Wilder. Eu só não consegui conversar diretamente com o Cajuru, mas com assessores dele. Enfim, deputados estaduais também, a gente visitou uma porção deles, buscando de fato esses recursos. Né? Tem sempre falado com os vereadores também, né? Para continuarem esse trabalho também de busca por recursos. É fundamental, é importante também. Né? E assim, sobre emendas, como que eu me posiciono sobre isso, Jota? Eu gosto de falar quando cai na conta. Quando tá na conta. Exatamente. Porque eu já tive uma experiência ruim, não tem vergonha de dizer. Né? Eu apoiei um deputado aí no passado que fez um compromisso de mandar uma emenda. O camarada perde e tira a emenda daqui. E sobrou para o senhor, né? Exatamente. Como se o senhor que fosse o deputado. Então, assim, da minha parte, o que eu aprendi, a lição que eu tirei disso? Ele errou, não apoia ele nunca mais. Então, se um dia ele vier aqui pintado de ouro, falar que vai pintar, eu não apoio, porque quebrou a confiança para mim. E, enfim, eu acho que eu estaria errado se eu insistisse nisso. Né? E da minha parte, não tem segunda chance. Então, com isso, o que eu aprendi? Eu só falo quando tiver na conta. Ou então ele fala. Né? Então, o deputado tal, né, foi lá, fez um vídeo, falou que vai mandar e tal. Não, então o compromisso é dele. Eu confio nele até que me prova o contrário. Então vamos falar de expectativa? Isso, expectativas. Vamos lá que é melhor. A deputada federal Magda Mofato prometeu 2 milhões para ajudá-lo numa das promessas de campanha do senhor, que é pelo menos começar o Hospital Municipal. Deputado Paulo César Martins, mais R$1 milhão também para o início dessa obra do hospital, mais 100 mil para custeio, né? Ele até fez um compromisso conversando comigo. Se a prefeitura mandar o projeto, até maio a emenda vem. Aí, como o senhor disse, a fala dele, né? O que mais que o senhor destacou nessas andanças aí? Como o senhor disse, né? Vamos falar de expectativa, dessas promessas que foram feitas pelos parlamentares. Sim, então, eu tenho boas expectativas. A Leda Borges, ela também nos falou sobre emendas, né? Boas expectativas. A Magda, né? Esses 2 milhões, 1 milhão é para infraestrutura, que a gente deve usar para
pavimentação, construção de broquetes, e 1 milhão para saúde, né? Custeio, para nos ajudar resolver problemas ali. O Paulo é para investimento, o Paulo César Martins é para construção, de fato, do hospital, né? Tem mais 100 mil que de custeio. E aí tem outro, o Lucas do Vale também, né? Lucas do Vale. O Cláudio Mirapolinário anunciou R$500 mil, né? Exatamente, né? Que me recordo agora, tem uma emenda também do Fernando Lizardo, vereador, com mais R$500 mil, anunciou na sessão também. Exatamente. Essa assim, já estava, né? Já estava do ano passado, né? Certo. Eu digo dessas agora que me recordo que são expectativas. Essa, inclusive, já está em conta, né? Então, essa é uma realidade. Essa eu posso dizer como realidade, né? Então, assim, eu tenho expectativas positivas sobre isso. Tem vereador Wesley também com 150 isso, mil. Exatamente, né? Também teve essa daí para custeio da saúde. São os que me recordo agora, mas sei que todos estão trabalhando para, né, chegar, e eu acredito que eles também vão ter o cuidado de quando chegar falarem, né? Então, assim, essa é a minha posição. Quando cair na conta, ou então que eles se comprometam, eu acredito até que me prova o contrário, sei que todos eles são muito sérios, né? O Paulo é uma pessoa que tem serviço prestado aqui na saúde, né? É uma pessoa que sempre tem uma votação expressiva justamente pelo trabalho que ele faz, então eu tenho muita convicção de que, né, que ele vai ser correto com isso. A Magda, ela inclusive tem o slogan dela que é Mulher de Palavra, né? E tenho certeza também, assim como mandou uma caminhonete pra gente, já mandou 350 mil no final do ano, né? Que ajudou inclusive diminuir um pouco dessas contas que estão aqui, né? Se não tivesse mandado era 350 mil a mais de conta, né? E tenho certeza que ela vai honrar. Aliás, esses 2 milhões, Jota, ela também nos disse que vai mandar uma máquina pra gente. Mas esses 2 milhões, eles não estão vinculados a do hospital. Do hospital são 3 milhões que ela fez o compromisso. Então essa é uma emenda a mais. A mais. Esses são 2 milhões. Então se somar vai dar 5. Essa é a expectativa. Muito bem. Né? Informação importante agora. Isso. Para esclarecer quem está nos acompanhando. Havia esse questionamento. Mas até vi nas redes sociais. Sim. Mas ela tinha prometido 3, agora fala só 2. Então esses 2 milhões é um recurso à parte. Exatamente. Não tem relação com aquilo lá, não. Aquilo então lá, né? Aquilo lá nós vamos lá cobrar dela. Tá explicado. Né? Então, e o que nós já temos? Nós já temos feito o levantamento da área para construir o hospital. Qual o lugar que vai ser? A gente já está projetando, precisa fazer o projeto, aprovar isso na Suvisa, enfim. Né? Então, a gente já tem feito estudo sobre isso, tem discutido com alguns proprietários de imóveis, de repente, um imóvel que a gente tem. Hoje, o imóvel que nós temos, o maior imóvel, até pela questão da dimensão, é o Vermelhão. Né? O hospital hoje a gente precisa ter pelo menos um espaço de 5 mil metros. Hoje o espaço público que a gente tem uma dimensão melhor, é aquele. Né? Mas aí, assim, é uma situação, inclusive, para ser construída, dialogado com a população. Enfim, lá qual é a vantagem do Vermelhão hoje? Eu tenho um projeto pronto, o dinheiro caiu na conta, eu já começo hoje. Né? Outro espaço, de repente vou precisar desapropriar, de repente precisa de doação, enfim, pode demorar um pouco mais. Né? Então é uma situação que a gente precisa estudar e definir isso rápido. Né? Professor Fábio, qual é o nome daquele prefeito lá de Colatina? Sérgio Meneghelli. Sérgio Meneghelli. Pois é. O senhor disse agora há pouco, devido à sua postura, à sua forma de agir, estão chamando o senhor do prefeito Gari. Mas eu ouvi de outras pessoas, menos críticas e com uma análise mais ponderada, dizendo, é o Sérgio Meneghelli do Oeste Goiano, né? Porque quem não se lembra, o prefeito de Colatina ficou muito famoso com aquela conversa interiorana dele, até virou deputado estadual, né, depois de sair lá do mandato, que ele prometeu que não ia para a reeleição e acabou não indo mesmo, foi para deputado estadual e venceu. O senhor tem colocado a mão na massa, colocado a caminhonete do prefeito para ajudar na limpeza da cidade, tem participado dos mutirões, roçando, puxando mato ali, teve uma ação na Avenida JK, com parceria privada lá para tapar buraco com cimento. O senhor teve lá também colocando a mão na massa, fazendo massa, literalmente. Fala um pouco dessa postura do senhor. E mesmo com as críticas não tem parado, né? Houve agora a ação lá no Jonas Xavier Magalhães, o senhor estava lá de novo com a mão na massa. Fala um pouco dessa postura sua. Jota, normalmente eu vejo alguns críticos que não movem uma palha para ajudar o município. Então esses, sinceramente, não me incomodam. Né? São pessoas que têm lá suas motivações pessoais, né? Enfim, tem gente que recebe às vezes para isso, né?
e eu não vou pagar para falar bem de mim, não vou fazer contraproposta. Então, esse tipo de conversa, sinceramente, em nada me abala. Aliás, eu não tenho vergonha de usar uma roupa simples, de sujar a mão de terra, né? Isso é digno, né? A sensação é como se houvesse, inclusive, um desmerecimento por quem faz esse tipo de trabalho. E eu consigo conciliar as duas coisas, né? Estou sendo aqui técnico, intelectual, sei, né? Argumentar bem, sei ter um bom discurso, entendo de algumas coisas bem, sou mestre em direito, mas nem por isso eu me sinto mais que alguém, por exemplo, que pode colocar a mão na massa. E eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso, vou trabalhar para as pessoas verem que, tipo, que a gente precisa ser um líder, não é só de discurso, né? É de trabalhar. Na verdade, eu vejo muito mais incômodo de alguns, porque talvez a quem eles têm devoção e paixão nunca fez isso. Né? Então eu faço e não tenho vergonha nenhuma, não tenho preguiça, disposição ao extremo. Críticas, inclusive, por ter colocado a caminhonete do prefeito para recolher lixo. Exatamente. Né? Como é que o senhor vê essa questão? Porque eu vi críticas nesse sentido na rede social. Jota, é o que eu tenho. Né? Se o carro que eu tenho é aquele, né? Eu quero a cidade limpa. Né? Nós vamos arrumar. Aliás, o Sudoeste, Jota. Hoje eu conversei com o rapaz do caminhão, Ferreirinha, me disse: olha, nós estamos ali na Imoré, hoje até amanhã, né? Amanhã não deve dar continuidade, talvez, mas a gente conclui ali o Sudoeste. Então, o maior setor da cidade, talvez, né? Tá limpo. As pessoas estão vendo isso na porta da casa. Eu tenho certeza que aqueles de rede social que recebem para isso, sei lá, né? Enfim, de quem, mas tem um discurso diferente da pessoa da porta de casa, que quando me vê lá, tendo a coragem de colocar a mão na terra, no galho, né? O que eu ouço das pessoas é diferente. Fala, a primeira vez que eu vejo alguém que tem coragem de fazer isso. Aí para mim não é vergonha, não. Para mim, pelo contrário, é satisfação. Eu aprendi com meu pai desde novo, Jota, né? A gente trabalhou, eu sei o valor de tudo que a gente conquistou, trabalhando, de fato esforçando. Então isso aí para mim, sinceramente, se acha que de alguma forma isso vai me constranger, né? Pode arrumar mais apelido, pode arrumar mais coisa aí que nós não vamos parar, não. O senhor tem contagiado os secretários, né? Inclusive as mulheres. Eu vi no vídeo postado nas redes oficiais da prefeitura, vereadora Adriele lá, com a mão na massa também no estado de Serra Negra e outras também, né? Secretária de administração e outros ali, vereadores, né? Abraçando também a causa. Tem tido esse envolvimento tanto da sua equipe, do legislativo e da sociedade em geral. Comunidade, exatamente. Comunidade. Eu vi pessoas ali que não têm ligação nenhuma com a prefeitura, mas também trabalhando. Isso, nós ganhamos tinta lá, né? No dia que a gente estava trabalhando. Né? As pessoas vêm, oferecem a casa para a gente almoçar ali, oferecem energia quando a gente não tem no lugar. Então as pessoas abraçam, porque elas sentem o benefício, né? Vai chegar ali para eles. Né? Então, de fato, e a equipe está muito empenhada nesse sentido. Eu, né, motivo também, cobro, né? Vamos fazer, vamos pegar. As pessoas precisam ver a gente na rua. Né? Talvez lá no gabinete, durante 4 dias da semana, eu resolvo, às vezes, coisas extremamente importantes. Mas pelo menos um dia da semana as pessoas têm que me ver na rua. Né? Ver que não é só lá dentro do gabinete, a gente está aqui na rua, trabalhando, entregando. Né? Então é isso. A população vai continuar me vendo na rua, né? Fazendo o que precisa ser feito. Vamos fechar? Eu vi, o senhor foi rapidamente alvo de críticas. Sua posse foi no dia 1º, dia 3 eu vi na rede social alguém andando de carro na rua, caiu num buraco e falou aqui, ó, esse prefeito não faz nada. Eu já caí no buraco aqui, ele não resolveu. Uma semana depois eu vi muitos vídeos nas redes sociais mostrando mato, né? Mostrando rua esburacada, mostrando escuro. Qual o recado que o senhor dá para essas pessoas que, tanto para aqueles que têm a expectativa, que acreditaram, né, deram o voto de confiança, aqueles que até votaram em outro candidato ou em um ou em outro, mas estão com fé também, e para aqueles realmente que são oposição, ainda continua, qual o recado que o senhor dá em relação ao futuro da sua gestão, em todos esses desafios que nós apontamos aqui, e nesses trabalhos que nós já noticiamos também aqui, que começaram a ser executados? Qual a mensagem que o senhor deixa para o cidadão piranhense nesse momento? Jota, e todos que nos ouvem aqui, seja qual crítica for, nós vamos colocar fim nela trabalhando. Nós vamos trabalhar. Eu tenho certeza que a melhor forma de enfrentar qualquer que seja a crítica ou crítico, independente de qual motivação ele tem, é trabalhar. Né? Até o ponto que ou eles reconhecem
ou então a própria população, né, se levanta contra esses. Né? Então nós vamos continuar trabalhando. Isso para mim, de forma alguma, eu tenho preocupação com isso. Eu sei que algumas pessoas realmente é porque tem, né, as suas paixões, né, tem ainda talvez tenha isso muito à flor da pele, é normal, mas nós vamos entregando resultado, nós vamos trabalhando, as pessoas vão abraçando, vão sentindo de fato que a gente tem essa dedicação, empenho, seriedade, e eu tenho certeza que essas conversas vão cessando. É o que eu tenho, ouço nas ruas, inclusive, das pessoas, as pessoas simples, falam, oh, não, obrigado, uma senhorinha esses dias me abraçou, emocionada, assim, sabe que limpou a porta da casa dela, então, enfim... isso me motiva, eu recebo no Instagram mensagem, parabéns, nunca vi isso e tal, enfim. Então a motivação que eu tenho é justamente trabalhando e as pessoas se sentindo bem, enfim. É isso, nós vamos continuar firmes, empenhados, né, e dedicados para fazer a melhor gestão que Piranha já teve. Prefeito, obrigado. Que horas são aí, Emílio Oliveira? Mais de 2 horas, né? 2 horas de entrevista. Quase chegamos aí no Vilela Podcast. Depois vocês pesquisam. O podcast dele é enorme, de horas e horas. Então a gente, no jornal aqui, chegando a esse tempo. Acredito que passamos por muitos assuntos. Óbvio que não dá para falar de tudo. E olha, pessoal, falar para vocês que estão nos acompanhando agora no rádio, no YouTube, é um desejo até do próprio prefeito. Sempre quis fazer isso. Nunca foi possível, porque o político às vezes não quer ir para o confronto com o cidadão. Eu digo confronto de ideias. O professor Fábio tem interesse por um projeto nosso, já, e ele também tem essa intenção de abrir um programa, um jornal, um programa específico para perguntas do cidadão, sem filtro, sobre os problemas da cidade. Já estamos preparando isso, né? E aí não vai ser pergunta selecionada apenas que agrade o prefeito. Quem acompanha o jornal de maneira sincera e honesta sabe disso, né? Nós não... corremos aqui de fazer perguntas para autoridades. E a gente vai fazer isso também, tá certo? Com o professor Fábio, que aceitou essa ideia. A gente não sabe o intervalo disso, mas vamos realizar. Você vai poder perguntar ou no chat do YouTube ou no WhatsApp, e a Emília Oliveira vai estar participando com a gente também, lendo essas perguntas do ouvinte. Pergunta do cidadão mesmo, né? Você querendo se identificar aí, a gente vai fazer a pergunta para o prefeito. Em breve vai haver essa possibilidade. E eu já quero agradecer, prefeito, pela disponibilidade, porque, acredito, para começar, o cidadão às vezes não dá para resolver o problema, mas o cidadão quer ouvir, né? Olha, eu não fiz por causa disso, ou a gente vai tentar, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. O cidadão às vezes apenas quer ser ouvido, né? E ser respondido também. Agradeço, deixo o espaço aberto para algo mais que o senhor queira acrescentar. Jota, eu que agradeço pelo espaço. De fato, a entrevista talvez ficou longa, né? Mas a gente já tinha algum tempo, precisava conversar. Eu, aliás, tenho, né? Até também a gente, quando conversa, fala, Jota, né? Vamos fazer o programa aí justamente porque, assim, talvez a gente com mais frequência, né, fica mais reduzido, as pessoas também, né, têm a oportunidade de participar. E eu nunca me esquivei de nada, né? Não fujo de nada. Então, o que quiser perguntar aí, né, pode abrir, não tem problema. Até, assim, enfim, quem tem lá as motivações, seja o que for, né, pode ver aí que a gente responde, né? E é isso. Eu quero sempre estar aberto, disposto para a população, para trabalhar, para esclarecer, enfim, a gente não tem do que esconder e temer quando você faz a coisa certa, né? E eu estou fazendo tudo aquilo que eu acredito que é o correto, né? Então, nós estamos à disposição. Muito obrigado pelo espaço. E nós vamos continuar trabalhando aí para que a população seja bem servida sempre.